Meu nome é Humberto, eu sou fotógrafo aqui no ABC Paulista, em São Paulo. Eu sou fotógrafo corporativo há uns 10 anos, mais ou menos. Fotografo produtos, arquitetura, essas coisas. E há uns 3 anos, mais ou menos, eu comecei a ingressar na fotografia de evento e família. Eu fiz um curso de fotografia de casamento, em que eram 4 professores, o Rafael Kareninski, o Matheus de Castro, o Cacá Rodrigues e o Gustavo Gaiotti, e eh, eu acabei fazendo alguns trabalhos de iluminação e fotografia corporativa, desculpa, de iluminação e segundo fotógrafo para o Cacá Rodrigues e para o Gustavo Gaiotti, e achei bem interessante. Acabei fazendo também alguns casamentos no meu nome, não muitos. E de um tempo para cá eu estou como primeiro fotógrafo numa empresa aqui do ABC de eventos e não larguei o que eu já fazia do corporativo. E agora eu estou pensando em montar uma equipe de fotografia de eventos. Inclusive, como eu cheguei a comentar, me falaram que o grande gargalo da fotografia de eventos é a equipe. Nesse sentido, eu tive muita sorte, ou eu consegui alinhar bem com alguns profissionais, alguns freelas, tanto como fotógrafo, como freela de edição e tratamento. E agora eu estou nessa fase, eu já tenho a marca, eu estou montando o site que está bem ruim, e aquilo que eu falei para você, eu estou nessa fase de prospectar. E você comentou no outro vídeo que você investiu no começo, você investia no Facebook, no Instagram, e era praticamente dinheiro jogado fora. E é isso que eu estou fazendo agora, eu estou jogando dinheiro fora. E vamos ver se você consegue me auxiliar aí Ó, pra você ter uma ideia, eu preparei umas perguntinhas aqui. Eu Legal. cheguei a fazer o, o cronograma aqui que você deu uma ideia. Eu incluí algumas outras coisinhas no meio. E assim, você fala do copyright, né? É uma arte mesmo e eu não sei nem como fazer isso. É. Enfim, é isso aí. Tá, então vamos lá. Antes da gente falar dessa parte do Facebook, falar de anúncio e tal, deixa eu entender um pouquinho melhor esse seu plano de negócio. Eu sei que você falou que você já montou o plano de negócios, que está tudo meio que já planejado, né? Sim, Mas você se importa se eu dar uns pitacos aí nesse seu plano de negócio? claro, claro. Então vamos lá. Peraí, eu até tenho umas anotações aqui, mas deixa eu compartilhar aqui uma tela com Legal. você. Não sei se você está Tá. vendo aí o meu bloco de notas. Sim. Tá. Então, peraí, deixa eu só ajeitar as coisas aqui no meu monitor só para conseguir te enxergar direito. E aí eu vou fazer umas anotações aqui. Então vamos lá. Você estava falando de mão de obra, certo? Certo. Quem foi que te falou que a mão de obra é um gargalo? Então vamos Quem lá. falou que era o gargalo? Cacá Rodrigues. Cacá Rodrigues, legal. Cacá é fera, hein? Se o Cacá É. falou é porque tem que levar em consideração. Então, sem dúvida, é o que eu tô fazendo. Então, o Rafa falou alguma coisa para você também, né? Deve ter falado. O Karelinski. O Karelinski deve ter falado alguma coisa também. Ah, não, o cara ele simplesmente falou assim para mim, não é o que eu quero. Certo. Karelinski é outro que manja do assunto aí. É, Mas no caso do Karelinski, ele não tem experiência em ter equipe e tal. Ele sempre trabalhou solo, né? isso, exatamente. E não é a pegada dele mesmo. Então, É. provavelmente ele vai falar que não é uma boa ideia, mas é normal. Mas enfim, eu já tive experiências com segunda equipe. Eu já tive segunda equipe, deixei de ter, depois tive de novo. Eu já tive muita gente trabalhando comigo. E assim, eu vou te falar que é difícil, é bem difícil. É do jeito que o Kaká tá te falando aí. É perigoso, né? Eu vou até colocar aqui, ó, a primeira coisa, perigo.
É porque assim, você precisa de gente que seja realmente de confiança, gente comprometida, né? Então, assim, você vai comprometer a agenda das pessoas. E prometendo algo que você tem que ter certeza que você vai entregar, entende? É, Porque agora você não está lidando só com clientes, você está lidando com funcionários. Então, assim, se você vai chegar pro camarada, por mais que o cara pode ser o seu melhor amigo, ele é de confiança e tal, no final das contas, o que ele quer é o mesmo que você quer, ele quer dinheiro. Ele quer dinheiro no bolso, ele quer ganhar dinheiro para poder pagar as contas dele. Se você chegar é, para ele e falar assim, ó, eu tô com uma ideia, a gente vai fazer 80 casamentos no ano e tal. Se você prometer um negócio desse pro cara, você vai ter que entregar. Entende? Porque se você não entregar, você não tem comprometimento. sim, E aí é que ferra, isso é que ferra o negócio, porque o que acontece? A gente trabalha com agenda, a gente tem um negócio muito escasso, um negócio de escassez, né, na nossa vida de fotógrafo. Além da gente ter que trabalhar com a agenda e ter limite da agenda, a gente só trabalha nos fins de semana e tal, então isso limita muito a nossa vida. Então o que acontece? O cara que vai trabalhar com você e vai ser um freelance, vai, sei lá, você vai mandar ele lá, ele tem um limite do que ele pode ganhar por mês, né? Tipo, você vai falar para ele assim, ó, eu vou te dar casamento todo sábado. Então ele vai fazer as contas lá e é X que ele vai ganhar por mês. E o camarada vai querer viver com aquele X ali. Se você não der casamento para ele nesse mês, o cara vai ficar chateado, entendeu? O cara tá lá sim, acostumado a fazer 2.500 no mês. De repente esse mês não teve tanto casamento e você não entregou tanto, o que você prometeu, o cara vai ganhar menos, o cara vai ficar chateado, né? E vai ficar chateado com você. sim, Você vai ter que saber lidar com isso aí. Isso aí é um negócio complicado também. Lidar sim. com essa frustração. Vai acontecer do camarada. Eu estou falando de coisas que aconteceram comigo, experiências comigo. Vai acontecer do cara, assim, o cara vai falar para você assim, minha agenda é toda sua, fica tranquilo. Só que vai acontecer de você fechar um contrato, chegar pro cara e o cara fala, putz, esse dia aí não posso. Esse dia aí eu tenho outra coisa. Esse dia aí eu tenho, sei lá, uma viagem. Esse dia... Ou de repente o camarada fica doente, mano. E aí? Como é que você faz? Né? Então, Sim. assim, além de você ter... Quantos fotógrafos você tem? Que são 5. 5. Você vai conseguir garantir para os 5 que os 5 vão ter trabalho? Para eles trabalharem Então, exclusivamente com você e terem comprometimento? então, eu não coloquei exclusividade, até porque eu não tenho volume, então não tem como Aham. justificar É, exclusividade. Mas assim, todos os 5, e eu já trabalhei com todos os 5, eles têm essa questão. Você me passou a data está fechada, pode ser daqui a um ah, ano. não, nesse Ó, caso sim. Se você chegar para ele e falar assim, ó, reserva a data tal, beleza. sim, O problema é você... é, Não, o que eu tô dizendo assim, o problema que eu enfrentava, no caso, é você, por exemplo, surgiu um casamento muito legal. E aí eu entrava em contato com os caras e falava, meu, dia tal, vai ter um casamento muito da hora. Você pode fazer? Daí, putz, não posso. E aí dá aquela brochada, entendeu? Porque você não consegue fechar o contrato porque o cara não está disponível. Porque, na sim, verdade, assim, como eu não estava entregando o suficiente pro cara, o cara foi buscar trabalho em outro lugar. sim, Então os caras que faziam comigo, os da minha segunda equipe, eles não faziam só para mim, eles tinham que fazer freela para outros fotógrafos, porque eu não tinha como entregar, eu não tinha como fechar 50 semanas do ano para o cara. E o cara precisava trabalhar as 50 semanas, entende? Então, mas Alexandre, você não, é a lei, né? Você não acha que isso é um problema que eu ainda não tenho, porque eu não tenho volume? Não Não, é sim, alguma eu tô coisa dizendo, que você eu não preciso me preocupar quando eu começar a ter precisa se volume? preocupar com isso, você não exatamente, você não precisa se preocupar com isso agora, mas eu só tô contando a minha experiência porque tem que ficar ligado com isso, porque eu não tinha essa noção quando eu comecei. E isso foi um dos motivos o meu lado equipe, né, da empresa acabou sucumbindo, eu acabei deixando de lado, não acabou não dando certo. Sim. Porque Por chegou um exemplo, momento que eu não, assim, chegou um momento que os caras simplesmente desencanaram, entendeu? sim. Por exemplo, se eu tiver uma estratégia de anúncio, de conversão e tal, muito bem fechadinha, você acredita que é possível fazer 80 casamentos no ano? Cara, dá para fazer até mais. Eu conheço gente que faz mais, mas assim, não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. Não existe uma Sim, fórmula mágica.
né? Sim. Não é uma solução que vai resolver o seu problema, tipo assim, não é um anúncio que vai resolver o seu problema, né? Tem um conjunto de coisas. Você não pode ficar dependendo só de uma fonte também, né? Sim. Então, tem um monte de coisas. Isso eu separei até umas coisas aqui para a gente discutir a respeito disso. Tá. Mas, assim, dá para fazer e dá para fazer mais. Eu conheço gente que faz mais, mesmo nessa crise. Conheço gente que faz mais de 100, né? Tipo, 100, assim, a empresa, né? A equipes faz mais de 100 casamentos no ano. Só que é uns caras, assim, que o cara não depende só de uma fonte. O cliente não vem só de um lugar. Não vem 100 Sim. clientes do Facebook, entende? Não vem Sim. 100 clientes do Instagram. O cara vai vir um pouquinho de cada lugar. E é Sim. algo que Feira. você constrói com o tempo. Então, assim, 80, assim, você fala assim, eu tenho a capacidade para 80 casamentos. Você não vai fazer 80 no primeiro ano. Pode ser que você faça. Assim, sem dormir, arregaçando as mangas, não, vamos lá, pode ser que faça, mas pode ser que não. Não vai ser no primeiro ano, pode ser no segundo. Mas assim, vamos discutir essas estratégias, porque esse tipo de coisa não se promete, né? Não dá para Claro. prometer. Mas só falando da equipe de novo, você tem 5 caras, tipo assim, foca assim, os caras têm que estar comprometidos, é perigoso mesmo. Quem já teve essas experiências sabe que é perigoso trabalhar com gente é difícil. E é bom você manter uma rede de relacionamento constante, assim. Tem que ter contato de gente que vai sempre apagar os incêndios para você, nas horas que você precisar, né? Você falou, por exemplo, Sim. o Matheus de Castro, né, que foi seu professor. Eu e ele, a gente tem uma parceria legal. Então, quando eu não tenho, às vezes eu não tenho um segundo fotógrafo para ir comigo, e o Matheus está livre, ele vai comigo. E aí a gente troca. Quando ele não pode, quando ele não tem alguém, eu vou com ele. Eu já fui segundo fotógrafo do Gustavo Gaiotti, por exemplo, né? O Gaiotti já quebrou uns galhos para mim também. Teve um sábado que eu precisava dele e eu não tinha ninguém, ele estava livre e ele falou, não, eu vou e te ajudo. Porque a pessoa da minha equipe não estava disponível. Então, assim, tem que ter essa rede de relacionamento também para quebrar esses galhos quando precisar. Sim. Agora, assim, vamos falar da sua estratégia. A ideia sua meta é fazer 80 casamentos, você tem lá os fotógrafos para montar a equipe. Quais são os valores que você está pensando? Qual é o público que você está tentando atender? Com quais valores? E você Tá. já fez um planejamento quanto a isso? Sim. A minha ideia é assim, eu tinha pensado, e eu não sei se eu vou colocar isso em prática, eu tinha pensado em ter 2 pacotes. Um que seria o mais baratinho, que, por exemplo, eu não me envolveria, apenas me envolveria estrategicamente em atendimento, mas não entraria no operacional. Que seria em torno de uns R$ 2.500 a R$ 2.600 o pacote para 2 fotógrafos sem álbum. Certo. Dois, E o outro seria eu me envolvendo. dois, Mas eu não sei, é isso. 2 fotógrafos digital, entrega em pendrive ou, enfim, entrega simples e tal. Se o cara quiser o álbum, aí é a parte. Uhum. E o outro pacote seria 2 fotógrafos também, com um assistente, e aí seria eu um dos fotógrafos. E aí nós estamos falando no início de uns R$ 4.600. Digital também? Digital também. Só que esse segundo, eu não sei se seria interessante criar uma outra marca, entendeu? Criar marcas diferentes para atuar, inclusive questão de comunicação ser diferente. Eu não sei. Isso aí Isso dá muito trabalho. É igual você ter 2 empresas. é, Na verdade, você precisa ter como posso dizer assim, você precisa ter dentro da mesma estratégia um leque de opções que vão atender públicos diferentes. sim, Você tem que ter opção para o público um pouco mais barato, tem que ter opção para o público mais caro, mas dentro das mesmas opções. Na verdade, o que você vai mudar não é os valores, você vai mudar a quantidade de coisas que você vai vender. Entende? O Por que eu exemplo, pensei é nesse só isso. esse 2 fotos digital, o que é o serviço aqui, né? Você está considerando, por exemplo, Então, quantas horas de foto? o que eu pensei, inclusive, era em questão de linguagem. Fazer esses 2 fotógrafos, esse pacote inicial mais barato, seria trabalhar com fotografia mais tradicional, sabe?
fotos pousadas mesmo, protocolares, eventualmente um momento aqui ou outro, deixar isso ciente na comunicação e na apresentação para o cliente. E o outro, o que eu entraria, seria mais com envolvimento mais documental, que o pessoal fala, mais momento mesmo. Vai ter as fotos pousadas, mas com uma pegada mais de se envolver mesmo, né? Da equipe se envolver mais no casamento. O primeiro é protocolar, foto protocolar, tradicional, isso, posadas e tal, e no outro uma pegada mais de momento, mais documental. Personalizado, assim. Isso, exatamente. Então, vamos lá. Posso dar minha opinião com relação a isso? Você está aqui para isso. Essa relação tradicional, espontâneo, personalizado, fotojornalismo, documental, para mim, isso aí não, esse tipo de fazer diferença quanto a isso não funciona, cara. Hoje em dia, 2019, isso não funciona. Isso é da minha época, de quando eu comecei a fotografar casamento há 10 anos atrás, sabe? Antes até. Que era naquela transição do analógico para o digital e que surgiu o fotojornalismo por conta da quantidade maior de fotos que a gente fazia. Como a gente tinha capacidade de fazer mais fotos do que na época do filme, então a fotografia ficou mais espontânea, não porque é mais legal, mas porque a gente tinha mais possibilidade, a gente fotografava mais, criava mais. Na época do filme era mais tradicional porque o cara não podia perder o filme, né? Então o cara tinha que fazer sempre a foto certinha e tal. E aí essa história do tradicional fotojornalismo era muito presente na minha época, nessa época quando eu comecei. Então a gente vendia o fotojornalismo enquanto que tinha outras empresas que eram mais tradicionais. As pessoas faziam distinção. Agora, hoje, em 2019, eu não sei, essa é a minha opinião. Eu acho que as pessoas não fazem distinção mais do que é tradicional, do que é documental, do que é fotojornalismo. Para mim é tudo uma coisa só. O mercado hoje todo mundo oferece a mesma coisa. Entende? Não tem mais essa distinção. Então, assim, você dividir isso eu acho que vai mais complicar a cabeça do cliente, mais atrapalhar do que ajudar, porque na verdade você vai passar, como todo mundo está no personalizado, vamos dizer assim, no documental, no fotojornalismo, no espontâneo, tá todo mundo nessa área aqui. Ninguém vende eu conheço pouca gente que oferece alguma coisa tradicional, vamos dizer assim. Só que todo mundo que está nesse aqui, no personalizado, faz o tradicional, faz o posado, faz porque você tem que fazer o casamento. Então, se você dividir as opções, vai fazer com que o cliente ele não veja valor nesse menor. Você entendeu? Você vai denegrir o valor do tradicional. Entendi. Vai dar a entender que esse aqui é mais barato porque é pior. Porque não é tão legal, porque é menos legal, porque é menos... E eu não sei, isso pode detonar sua venda. Entendi. Entende? Daí o que acontece? A pessoa ela não tem o dinheiro para pagar o de 4.600, mas o de 2.600 não é tão legal assim. Então ela vai achar um outro de 2.600 que faz o personalizado, entende? Ela vai procurar e ela vai achar. Porque esses valores estão na média do mercado. Então, assim, é perigoso. Essa separação é perigosa. Por isso que eu falo assim, a separação dos seus pacotes de valores deveria ser pelo que entrega e não pelo tipo de trabalho, pela qualidade. Então, por exemplo, o mais barato tem que ser aquele que é só entrega digital, nem pendrive. É só o download dos arquivos no JPEGs pela internet. São dois fotógrafos excelentes, mas é um fotógrafo principal, o outro é o segundo fotógrafo que vai fazer a parte mais tradicional, por exemplo. Você pode até falar isso na cobertura. O segundo fotógrafo vai tomar conta das fotos posadas e tal, aquelas fotos tradicionais de mesa em mesa. Mas nesse caso aqui só tem o making off da noiva, não tem o do noivo porque não dá para fazer. Esse aqui... Na verdade, esse primeiro nem making off da noiva ia ter. Então, você vai limitar ele pela hora de trabalho. Então, por exemplo, esse aqui é só 6 horas de cobertura, 5 horas. Então não está incluso o making off da noiva, é cerimônia e festa. Entende? Você vai limitar pelo que entrega os valores e não pela qualidade do trabalho. Não denigre a qualidade do trabalho. Entende? Todos os seus pacotes entregam a mesma qualidade de foto, só que entregam menos horas, menos fotógrafos, menos produtos. Entendi. Então o primeiro pacote tem que ser... Eu chutaria que o primeiro pacote deveria ser um fotógrafo só, 6 horas de cobertura e digital.
Nesse valor? Não estou falando dos valores. Eu estou dizendo assim, na minha cabeça eu dividiria os pacotes a partir de um pacote de 6 horas com um fotógrafo. E 6 horas porque seria o pacote mini wedding, né? É aquele casamento mais menor, um casamento mais tranquilo, com menos convidados e um fotógrafo só. Tá. Eu começaria de um pacote assim, e iria criando pacotes até chegar no pacote de 3 fotógrafos, 12 horas, ou cobertura ilimitada com um álbum 40 por 40, 120 fotos, sei lá. Ia criando... Mas aí você não dá 500 mil opções para o cliente, ele vai ficar mais perdido do que... Então, não seriam 500 mil opções. Na minha cabeça, as opções elas têm que ser número ímpar. Então, eu sempre uso ou 3 opções ou 5 opções. Tá. Sempre vou passar 3 ou 5. Então, 3 seria o pacote básico do básico, o médio, que é o que você quer vender, é aquele que você vai brigar para vender, e o mais caro de todos, que é com completaço, que é aquele que é para posicionar, né? É mais para ancorar o valor. Porque o cliente sabe, esse aqui é o mais caro, então os outros estão mais baratos. Entendi. Ou se você quiser ampliar um pouquinho mais as opções, desses 3 eu criaria mais 2 intermediários ali. Mas sempre deixaria o do meio, o pacote do meio é o target, é aquele que você quer vender. Tá. É o seu foco. Mas 3 porque assim, pacotes. O que você pode fazer é de repente, deixar só 3 e deixar as opções para ele personalizar. Mas o que acontece? Não se apega tanto a isso agora, ao montar os pacotes, porque eu tenho uma outra coisa que eu reservei aqui também para te falar, que é com relação a essa questão de mandar orçamento ou não, né? Porque vai ser irrelevante depois que eu te passar uma outra, que eu te falar, a gente vai falar de outra coisa, mas esses seus valores, eles atendem que público? Qual é o público que você está atingindo com esses valores? É isso que eu havia comentado. Esse primeiro pacote era para atingir um público classe C, talvez. E já o de 4.600, uma classe B. Porque assim, não adianta, por exemplo, eu falar, eu vou cobrar R$2.600, só que vai ser um mini wedding, 4 horas de casamento e tal, porque o público C vai pegar esses R$2.600 e vai ter fotógrafo que vai fechar o período inteiro do casamento por R$2.600. Eu sei que vai ter, inclusive, cara que vai fornecer álbum nesse valor, eu sei disso. Já vi até cara que faz vídeo, álbum e tudo por esse valor. Mas tá. O que eu quero, assim, eu não quero também o resto do tacho. Eu quero uma classe C que vai atender esses R$2.600, vai estar na classe C. E eu sei que isso vai ter um problema de comunicação. Porque para eu atender a classe C, eu tenho um tipo de comunicação. Para eu atender a classe B, eu vou ter outro tipo de comunicação. Mas é assim, eu fui conversando, inclusive com o Rafael Karelinski, na última Fotografar, que eu tive o início dessa ideia. Ele estava conversando, ele foi ganhador, né, do West Best lá, né, no Wedding Best, e eu falei para ele, Rafael, por que você não cria uma equipe que pague as suas contas? Como business mesmo, pensando como businessman, sabe? Que pague suas contas e aí você tem todo o tempo livre para fazer o que você bem entender de fotografia. Para você fotografar aquilo que realmente te dá prazer. Mas você tem garantido o seu ganha-pão, entendeu? Seu business, né? E ele falou que eu não quero isso para casamento. Eu falei, beleza. Ok. E aí começou a me dar essa começou a me dar essa sacada, sabe? Falei, vou ter um business e aí eu tenho tempo livre para eu fazer o que eu bem entender de fotografia. Então, assim, eu tenho que pensar em equipe, como a gente estava conversando e tudo, mas eu também... Peraí, deixa eu te interromper. Foi uma questão didática. Você tem certeza que você vai ter tempo livre fazendo isso aqui? Que eu vou ter o quê? Você tem certeza que você vai ter tempo livre fazendo isso aqui? Lidando com a equipe, querendo fazer Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque... Então, calma aí. Porque pelo meu business plan,
eu não vou editar, eu não vou tratar e eu não vou estar lá fotografando. Eu vou estar administrando todo o negócio. Eu vou, logicamente, vou ter que ter um tempo para atendimento e entrega, mas o operacional não vou ser eu. Entendeu? Eu penso como um business mesmo, sabe? Um business puro. É como se eu tivesse Mas uma empresa. o business é 50%. Então, na verdade, você está eliminando 50% só do trabalho, né? Que é a edição a produção do negócio, que é mais Sim. ali no pessoal que vai no sábado fotografar e durante a semana quem vai editar. Mas o resto assim, e todo esse resto que você vai ter que fazer, isso vai te consumir a semana inteira. Sim. Vai te consumir a semana inteira, horário comercial, no mínimo. Sim. Isso eu tô ciente. Ah, tá. Então tá. Não, eu tô ciente disso. Não, eu tô ciente. É um trabalho do caramba, velho. Não, eu sei, mas você imagina se eu tivesse tudo isso e ainda ter que ir lá no operacional. Você entendeu? Pode falar que é a parte mais legal, é a parte mais divertida. Então, mas aí que tá. Eu posso ter outras partes divertidas também, com outros tipos de fotografia que eu também tenho muito prazer de fazer. Uhum. O que está me estressando é muito não saber, não ter um volume, entendeu? Ver que assim, simplesmente ir lá e fotografar, ok, é legal, bacana, adoro a vibe de casamento, adoro fotografar, tô adorando fazer os freelas que eu tô fazendo, pô, do caramba. Só que assim, eu pensei nisso, falei assim, pô, dá para ter um business aqui, dá para ter algo mais, entendeu? E assim, quando eu conversei com você, eu já tinha muita coisa já pensada assim em estratégia de qual é o público, qual é a equipe, o que eu vou entregar e tudo mais. E eu falei, o que eu preciso agora é ter volume. Certo. E Que eu assim, consigo absorver. Oi. não, entendi, desculpa. Desculpa te interromper de novo. Não, É não, que vai lá. o que eu estou enxergando, de verdade aqui, é que você está tentando atingir dois públicos diferentes, no mínimo. Está tentando atingir duas personas. Não vou dizer nem que duas é o mínimo aqui, na verdade. O que Sim, acontece? Uma é muito diferente da outra. O comportamento é muito diferente, então suas estratégias de marketing são muito diferentes. Não existe uma fórmula que vai atingir as duas aqui, entende? Por exemplo, você está atingindo, você quer um pacote mais barato para atingir classe C e você tem um pacote mais caro, com mais incrementado para atingir classe B, né? Um comportamento é muito diferente, a maneira como essas noivas e noivos se comportam e consomem é muito diferente. Então, assim, a mesma estratégia não funciona para os dois. E, na verdade, isso é um conjunto de estratégias para poder atingir ambos, né? Elas são muito diferentes. Então, é complicado. Isso aqui, você vai bater cabeça com isso aqui se você manter desse jeito. Eu simplificaria mais essa questão e tentaria focar num público só. tá. No caso aqui, eu não sei, deixa eu te dar umas ideias aqui. Que aí isso é uma coisa que você tem que decidir. Não adianta eu decidir para você, mas você precisa Claro. escolher um público e focar nele, né? Ó, na verdade, peraí, deixa eu pegar uma outra. Tá vendo na tela aí o Fábrica, Galeria e Boutique? Sim. Isso aqui basicamente os três tipos diferentes de empresas de fotografia que eu conheço, né? Tem aquele modelo de fotografia fábrica, né? Que é você vai trabalhar com grande volume, trabalho totalmente padronizado, ou seja, vai ser sempre igualzinho e tal. Não quer dizer que é tradicional, mas vai ser tudo meio que igualzinho, todo mundo treinado para fazer mais ou menos a mesma coisa, na mesma sequência, tudo certinho. E esse é um trabalho de baixo custo, porque são profissionais, de repente, menos experientes, iniciantes, e que você vai ganhar um freela menor, né? E você vai atingir um público que não tem tanta exigência com relação à qualidade, personalização, ou não tem como pagar também, né? A questão é que tem gente que não tem realmente como pagar. Então, esse é Sim. um modelo de negócio. Esse modelo fábrica é fábrica mesmo, é fila de produção, é aquele que você vai fazer grande volume.
Eu conheço gente nessa faixa aqui que chega a fazer 120 casamentos no ano. Isso aqui é um modelo de negócio que atende um determinado público, né? Que é aquele público menos exigente que tem menos dinheiro. Vamos dizer que esse aqui seria o classe C e D. Né? Tá. Então, que é aquela galera que tá, assim, tem renda, vamos chutar aí, não chutar não, né? Isso é dados que existem mesmo. A classe C seria uma renda entre 2 a 5 mil reais mensal familiar, renda familiar, né? Contando a família inteira. De 2 a 5 mil reais. Essa galera que ganha de 2 a 5 mil reais por mês, quanto que você acha que elas vão querer gastar com fotógrafo no casamento? Não vão querer gastar, elas não vão gastar o salário dela, um salário do mês, só com fotógrafo. O cara trabalhar um dia, né? Que é isso que tem na cabeça tá na cabeça da pessoa. Essa aqui não vai gastar 5 mil com fotógrafo. Ela vai querer gastar 2, 3 estourando, né? Seria metade do salário do mês. Aí tem o cliente galeria. Seria o segundo, é aquele estúdio, é um estúdio mais experiente, com gente mais antiga do mercado, que atende um médio volume que eu digo assim, é fazer 2 casamentos no mesmo dia, ou às vezes 3 no máximo. E atende assim, volume bom, tem um toque de personalização, porque tem profissionais bem treinados, galera que está antenada, que tá indo nos congressos, que está ligada no que é legal, o que não é. Geralmente, esse aqui você tem equipes diferentes, você tem as equipes diferentes, fotógrafos diferentes, e que geralmente o cliente ele até escolhe o fotógrafo, né? Tipo assim, eu quero fulano ou eu quero cicrano. E tem o preço ok, tem aquele preço na faixa lá dos, sei lá, vamos supor aí com um pacote com álbum de 5 mil, 6 mil. Eu conheço algumas empresas dessa aqui, em São Paulo, tem várias. Essa galera aqui é aqueles que estão nas listas das igrejas, que fecha as parcerias. Geralmente tem alguém por trás muito bom de administração que vai correr atrás de vender, de fazer parceria e botar o pessoal para produção ali, né? Esse é o estilo galeria. Esse aqui vai atender um público, sim, aquele público transição, assim, classe C, classe B, aquela galera que já tem classe média alta, vamos dizer assim, já tem uma graninha legal, que vê qualidade no trabalho, que quer ser bem atendido, que tem que rolar uma empatia nessa galeria, entende? Esse aqui tem que ter uma empatia. O cliente ele tem que ser bem atendido, ele tem que se sentir bem, ele tem que se ver em você. Tipo assim, o cara tem que ser tem que ser tratado como rei aqui. Né? Tá. E tem o último que é o boutique, que é aquele fotógrafo baixo volume, o cara que faz 15, 20 casamentos no ano, que o trabalho é muito personalizado, que tipo assim, o cara é fora da curva, o cara tem um trabalho diferenciado, as pessoas veem diferença no trabalho dele, e é claro que obviamente custa alto, porque ele vai fazer um atendimento totalmente personalizado para o cliente. Então ele vai fotografar de acordo com a necessidade do cliente, de acordo com o que o cliente quer, e de acordo com o estilo dele, e vai cobrar caro por isso, porque ele vai atender muito bem. Geralmente esses caras fazem tudo. O cara faz a própria diagramação, o cara faz tudo, faz a própria edição, porque ele não consegue delegar para ninguém, e é um trabalho 100% personalizado. Então, assim, a gente não está trabalhando com esse aqui. Né? A ideia não é atingir o boutique. Mas aí você precisa saber qual área você quer. Se você quer o padrão fábrica ou padrão galeria. Porque são comportamentos completamente diferentes, entende? Sim. Essa noiva do primeiro, ela se comporta totalmente diferente do segundo. Se você tentar trabalhar com os dois, com as duas faixas de valor e de público, você vai ter muita dor de cabeça e não vai conseguir focar onde você tem que focar. Tá. Só que o que acontece? O segundo, que eu já estou imaginando que você está pensando, não, eu quero o segundo, eu quero galeria. Isso aqui exige investimento. Isso aqui precisa de grana. Em que sentido? Porque isso aqui, se você não tiver um ponto comercial, não funciona. Se você não tiver um lugar para receber o cliente, se você não tiver uma sala de reunião, não funciona. Se você não tiver bons portfólios, você não funciona. Se você não tiver parcerias com as igrejas, ainda mais estamos falando de São Paulo, né? Se você não tiver na lista das igrejas, se você não tiver com a parceria com os buffets, com as assessoras que de repente podem até cobrar uma comissãozinha, esse aqui você não atende, isso não funciona.
Esse aqui só na internet você pode até conseguir, mas você não vai conseguir 80 no ano só na internet com isso aqui não. Entendi. Entende? Talvez o primeiro você consiga. Com boas práticas no Instagram e no Facebook, você consiga atingir o primeiro e encher a agenda com o primeiro, sem necessidade e pensando nas parcerias ao longo do caminho. Mas nesse aqui, se você não começar com alto investimento, não vai, cara. Tá, Porque entendi. esse aqui você não vai atender cliente numa praça de alimentação do shopping, não vai atender no Starbucks. Esse aqui tem que ter um espaço físico. Tem Tá, que ter uma coisa especial. Assim. tá. Espaço físico eu tenho, bem legal, inclusive. Já é uma coisa. Né? Mas a questão eu estou no ABC. Mas isso não quer dizer muito, não. Tem o Quantos pessoal de formatos São do ABC Paulo. tem aí que estão arrebentando? Não sei se tem muito. O pessoal do Eu AB, conheço quatro. pessoal de São Paulo acha que tem um portal estelar que se vier para o ABC nunca mais volta, sabe? Não, mas sei lá. O ABC tem um puta do mercado aí. É, Eu vou te falar dois do ABC que são, sim, são referência para mim. Não digo na questão business, né? Celso Vick, é. que foi meu professor quando eu comecei, que até hoje o cara tá aí, né? Arrebentando a agenda cheia. E o Ranozzi, Rafael Ranozzi. Assim, a ideia que eu tinha te falado é ideia de business mesmo. Business. Ok. Então, aí seria ou a fábrica ou a galeria. A única questão da fábrica, e aí entra na mão de obra que eu tenho, é, é a padronização. Porque a mão de obra que eu tenho, os freelas que eu tenho, eles estão mais pro toque de personalização. Entendi. E aí, assim, eu podar esses caras, aí eu crio uma frustração nesses caras, entendeu? Não, sim, entendi. Não, sim, então o ideal para você seria partir para esse público aqui, né? Galeria. Você já tem espaço físico, você tem a galera boa que faz um trabalho decente, é isso aqui que você tem que partir para cima. Só que aí, Sim. então, você vai ter que rever as estratégias, né? Para Tá, você, se você quer realmente encher a agenda com isso aqui. tá. Porque, por exemplo, daí, talvez esse pacote tradicional aqui vai queimar seu filme, nesse caso aqui. Hum, Entende? entendi, Porque assim, entendi. né, o que eu imaginava? Por exemplo, se você começasse com uma estratégia dessa aqui, de fábrica, não esquece a padronização. Você pode oferecer um trabalho personalizado aqui. Né? A questão é o grande volume e baixo custo. Né? Se você quiser uma estratégia de grande volume e baixo custo, pelo menos para lotar a agenda, porque assim, para quem não tem nada, metade é o dobro. Sim, claro. Então, você quer primeiro arregaçar e lotar a agenda para depois partir para outras estratégias? Você poderia. O que eu sugeriria nessa estratégia aqui? Você criar um pacote isca bem em conta e bem que tenha o que o cliente precisa Hum, e trabalhar com a pós-venda e vender na pós-venda. tá. Porque assim, por mais que eu sei que você teve experiências ruins, mas a pós-venda funciona de verdade. Ainda mais se você tiver uma sala de reunião. Putz, você tem um espaço físico, cara. Não tem, assim, se você tem um espaço físico, eu já vou te dar a dica agora. Não manda orçamento em PDF. Não, tipo assim, não se preocupa muito em ter um super site nem nada. Você tem que atrair os clientes para o WhatsApp e para o telefone e agendar a reunião. E botar o cliente dentro da sua sala de reunião com você. É aí Fica, aí que a mágica vai acontecer. fica o convite para você vir conhecer aqui. Opa, eu quero conhecer sim. Não é por nada não, tá? Depois você pergunta pro Kaká e tal. É um espaço muito, muito legal. Uma casa antiga de tijolo. Tem um jardim gigantesco. É muito, muito legal. Então, você tem um espaço bacana, um lugar que por si só pode ser um vendedor, né? O que acontece? Você deveria focar em estratégias voltadas para isso, para trazer o cliente para dentro do seu espaço. Tipo assim, Então, aí que tá. Se eu for trabalhar com fábrica, como é que eu trago um cliente classe C e D para cá?
Porque esses caras, eles vão querer, não, não, tá bom, eu sei, é legal, bacana e tal, mas me fala quanto é que é, só para ver se eu posso pagar. Então, eu recebo muitas pedidos desse do mesmo jeito que você está falando. É claro, assim, eu sempre insisto em marcar reunião antes de passar um orçamento. Eu insisto. Tipo, na verdade, assim, eu atraio a pessoa para o WhatsApp para ter um contato, para criar um relacionamento melhor. O e-mail, não, nesse caso, não funciona. E-mail bate e volta, tipo, a pessoa nunca mais entra em contato, né? E mandar o orçamento pelo WhatsApp de cara também não funciona. Então, eu atraio a pessoa para criar um relacionamento antes de falar de valores. Então, mesmo que a pessoa ela entre em contato pelo WhatsApp por mensagem, eu vou trocar algumas mensagens com ela para ter mais noção do casamento. Tipo, antes de qualquer coisa, eu vou perguntar onde é o casamento, como que vai ser, quais são as expectativas da noiva, né? Que tipo de foto que ela gosta, o que ela gostou e como ela chegou até mim. Tipo, às vezes ela chegou pelo Instagram, às vezes ela chegou pelo Facebook, às vezes ela entrou no meu site. Eu preciso saber por onde ela chegou para saber até onde ela viu o meu trabalho. Você tem roteiro disso? Não, roteiro não, que na verdade, assim, não existe um roteiro. Mas, na minha cabeça eu tenho um básico, assim, a pessoa, eu não posso passar um valor para a pessoa sem antes ela ter visto o meu portfólio mais a fundo. Então, por exemplo, se a pessoa ela me descobriu pelo Instagram, dá um exemplo. Ela me mandou uma mensagem e pergunta: como é que você me achou? Onde você me viu? Ela, eu vi no Instagram de uma amiga, que de repente uma amiga me marcou na foto, porque era uma foto que eu fiz dela, e aí ela viu sua foto no Instagram da minha amiga. Aí eu pergunto: você já entrou no meu site? Ou você chegou a ver a minha galeria de casamento no Instagram? Se ela falar que não, antes de qualquer coisa eu vou mandar o portfólio para ela ver. Aí eu vou mandar lá o link eu tenho um highlights, né, ali no Instagram, né? Tinha uma pastinha no Instagram com as melhores fotos de casamento, tal, que eu montei. Eu mando ou aquilo ali para ela, ou eu mando o link para o meu site, para ela ver só o portfólio de casamento. Depois que ela viu as fotos, eu dou um tempo para ela ver. Aí eu vou perguntar: o que você achou das fotos? Né? Tipo, o que você gostou mais e tal. Eu vou puxando assunto, vou puxando um relacionamento. Se ela ficar insistindo nos valores, tem gente que é assim, né? Se for homem, então, o cara não quer nem saber, o cara só quer saber do valor. Se ele for ficar insistindo nos valores, eu já sei que eu vou perder aquela venda. Então eu não vou perder meu tempo também, não. Eu passo o valor e que se dane, entendeu? Tipo, eu passo. Ou eu posso passar, tipo assim, sei lá, a gente tem pacotes a partir de. Você passa o valor do seu pacote mais barato e você fala, mas para ter um orçamento mais correto, para que eu possa fazer um orçamento mais preciso para você, de acordo com a sua necessidade, eu preciso que vocês venham até aqui me fazer uma visita para a gente conversar melhor. E aí eu tento marcar uma visita. Já, visita assim, é 80%, 90% de chance de fechar o contrato. Orçamento no WhatsApp é 10%. É 10, 20%. Então, assim, eu já desencanei de ficar. Isso funcionava 10 anos atrás, agora não funciona mais. Entende? Tá. Então, assim, atrair as pessoas. No caso aqui tô falando desse fábrica, para você fazer volume, você tem que ter. Fugiu agora que eu tava falando agora. Mas assim, é trabalhar com baixo custo e com volume, mas você vai ganhar no pós-venda. Então, o que eu sugeriria aqui? Por exemplo, você faz 6 horas, um fotógrafo só, um álbum, como é que fala? Menorzinho, 20 por 25 centímetros com 15 lâminas. Esse é o menorzinho. Eu falo lâminas porque eu não falo número de fotos para o cliente, para não assustar. Então eu falo 15 lâminas se o cliente pergunta assim: quantas fotos dá? Eu falo: umas 50, 60 dá. Mas na verdade, na hora que ele for me mandar escolher as fotos, ele não vai conseguir escolher 50 e 60. Mas eu falo na hora, eu vou falar: não, 50 e 60 tá perfeito, o seu álbum vai ficar perfeito. Na verdade, fica perfeito. Porque os meus álbuns de portfólio aqui tem 50, 60 fotos. Só que eu falo para ele que fica perfeito porque fica perfeito, não é mentira. Só que na hora que ele for escolher, ele não vai conseguir escolher 50, 60 fotos. Então eu já sei que eu vou vender mais. Entendi. Né? Mas aí você deixa claro para ele que pode ficar maior, para não ter surpresa depois. Sim, mas eu falo, não, você deixa claro, fala: não, se você precisar de mais lâminas, a gente negocia isso só depois do casamento. Você não precisa gastar agora. Você não precisa gastar dinheiro agora. Você deixa para gastar para comprar essas lâminas extras depois do casamento, que você vai estar mais tranquilo. Quase não tem, você não vai ter nada do casamento para pagar mais. Então, mas aí a minha sugestão, eu venderia um pacote desse isca
6 horas um fotógrafo, um álbum, e o que eu faria nesse pacote aqui? 100 pendrive e 100 as fotos em alta. Eu venderia só o álbum. Isso aqui... Isso por fábrica, né? Isso aqui você vende fácil por, sei lá, até R$2.000 com lucro, mesmo mandando alguém. Você ainda vai ter um lucro aqui tranquilo. Só que o que acontece? Só que esse é o inicial, né? Tipo assim, o cliente entrou em contato, você fala, ó, a gente tem álbuns a partir de 1990. Porque nesse público aqui ele quer ver esse público é mais tangível, né? É mais produto, não é tanto serviço. Então você vende álbum, você não vai vender pacote. Você pode até falar pacotes e tal, mas você não vai vender o seu serviço, você vai vender álbum. Você está vendendo produto. Então assim, a gente tem álbuns de casamento a partir de 1990, que já incluem 50 fotos e a cobertura do seu casamento. E aí você atrai o cliente e aí usando essa conversa você atrai o cliente para reunião. Você vai atrair o cliente para reunião, ele pode até falar assim, não, eu vou fechar esse pacote de 1990. Mas ele não vai conseguir deixar de comprar coisas depois. Porque o que acontece? É muito mais fácil, para quem não tem para quem diz que não tem dinheiro, para quem não quer investir, é muito mais fácil você vender uma coisa pronta do que uma coisa que não existe. Sim. Você entende a lógica? Sim. Você querer vender agora um pacote de 4.000 para essa pessoa, ela não tá pegando, ela não tem tangibilidade, né? Ela não enxerga o valor porque ela não tem como pegar, ela não é tangível. É uma coisa lá na frente, ela vai casar daqui a 6 meses, 1 ano. É uma coisa muito lá na frente, ela não tem a visualização, então ela não vai ver valor. Agora, se você vendeu 1990 se você vendeu 1990 e depois do casamento você oferecer 2.000 em coisas extras para ela, ela vai enxergar o valor porque as fotos estão prontas, entende? Então, assim, você, por exemplo, esse álbum de 20 por 25 com 15 lâminas, você não espera o cliente escolher as fotos. Assim que o casamento passar, uma semana depois, você seleciona as fotos, monta um layout de 100 fotos com 30 lâminas ou 40 lâminas e já manda para ela. Entende? Você fala, isso aqui é o layout do seu casamento que a gente já preparou e tal, e as fotos ficaram muito legais. Aí você explica, só que esse layout tem 35 lâminas, o seu contrato era de 15. Se você quiser tentar eliminar algumas, a gente pode tentar. Mas se você quiser essa aqui, vai ser tantos X em tantas vezes. Uma coisa assim. Só que isso não é por WhatsApp, não é por e-mail, é na reunião de novo. Entende? A pessoa chegou da lua de mel, você já marca, vem aqui, tipo, que suas fotos estão prontas, eu vou te mostrar. A pessoa vem, sentou no sofá, você mostra na tela o layout do álbum, você fala, putz, e aí é explorar gatilhos mentais, entendeu? Porque o que acontece? Com o trabalho pronto, a pessoa visualizando, é tangível, é muito mais fácil de vender. Tá. O que você não conseguia vender antes, você vai vender agora. O pós-venda é muito poderoso e a maioria dos fotógrafos, vou te falar, eu conheço, acho que 90% dos que eu conheço não exploram pós-venda porque não sabem, ou por preguiça, ou porque não quer trazer o cliente. Cara, desde que eu montei o meu estúdio aqui, eu só entrego as fotos com o cliente aqui. Eu não entrego nada pelo correio, eu não entrego nada, tipo... No máximo eu mando um slideshow por e-mail ou nas redes sociais, mas eu só entrego o trabalho aqui na sala de reunião. Porque se eu não entregar aqui, eu não consigo explorar esse pós-venda depois. Mas isso aqui é a minha sugestão se fosse no caso do fábrica, né? Tá. Porque aí você partiria de um valor menor, você atingiria o público classe C tranquilamente com esse valor. Daria para fazer estratégias digitais aqui para você atingir esse público. E aí você vai ganhar no pós-venda depois e você pode dobrar o seu ticket no pós-venda. Então, mas só para uma questão operacional, 6 horas com um fotógrafo. Se o cliente, porque a fábrica, o cara vai querer, não, eu quero esse pacote inicial. 1990 é isso, beleza, que eu quero. Tá. Depois do pós-venda é uma outra questão, mas beleza. 6 horas dá para fazer a cerimônia. E
e Você até manifesta. a valsa. Até a valsa, sabe? Depois acaba, você não consegue, tem que ir embora, entendeu? Como é que funcionaria essa questão? Seria assim na chincha? Falou, ó, deu meia hora. Um abraço. O quê? Ah, A, questão de a, hora extra? a parte operacional mesmo, sabe? O fotógrafo que estiver lá, ele vai olhar o relógio e falar, deu 6 horas. Ô noiva, ó. Sim, ele vai chegar para ela e vai falar, ó, a nossa cobertura se encerrou, a gente tá encerrando a cobertura, você precisa de mais alguma coisa e tal. Nesse caso, você deixa especificado no contrato o valor de hora extra, porque se ela pedir na hora, ela chegar para o fotógrafo e falar assim, ah, não, fica mais um pouco. Daí o fotógrafo fala, não, beleza, a gente fica mais uma horinha, fica 2. E aí você cobra a hora extra depois. Tá, Mas tá, isso é muito particular de cada fotógrafo, né? Eu tá. não cobro hora extra, eu não tenho valor de hora extra. Não, mas é Meus porque você não está contratos e na tal. fábrica, né? Oi? É que você não está na fábrica, né? Não, mas eu digo assim, até para um mini wedding de 6 horas, eu, se o cliente, se eu deixo claro às 6 horas e tal, quando der às 6 horas eu vou chegar para a noiva e falar, você precisa de mais alguma coisa? Você tem certeza que precisa? Se ela falar que precisa, e se for só mais uma meia horinha, uma hora, eu fico de boa, mas isso é eu. Eu sou Sim, assim. claro, claro, Agora, claro. eu conheço muitos fotógrafos que cobram hora extra, que botam no contrato hora extra e que fazem hora extra. Esse pacote é a isca para você atrair o cliente para a reunião. Na reunião, Tá, você não precisa vender isso aqui. tá, entendi. Pode ser que o cliente queira esse aqui. Porque se for, ainda mais se for homem, se for o homem que toma a decisão ali, provavelmente ele vai bater o pé e vai querer esse. Mas se você souber lidar ali com a emoção, com a noiva, souber fazer uma boa reunião, você não vai vender só isso aqui. Você vai sair com um pacote maior, certeza. Porque ela vai precisar de mais horas, ela vai querer um making off, ela vai querer um segundo fotógrafo. Se ela tiver muitos convidados, ela vai precisar de um segundo fotógrafo, de um terceiro. Ela vai querer um álbum maior. Você está vendendo um álbum 20 por 25, mas na reunião você vai mostrar um álbum 30 por 40. Entende? Então, assim, você vai mostrar para ela o 20 por 25 e o 30 por 40. Ela vai olhar para os dois, pode ser que ela provavelmente ela vai querer o maior. Ou um intermediário, um 30 por 30. Então, Entendi, assim, mas aí, o que acontece? Sentado na mesa de reunião é totalmente diferente de fazer isso pelo WhatsApp e por e-mail. entendi. Beleza, A sua beleza, chance de vender é muito maior. beleza. Você se enquadra onde? Desculpa a pergunta. Cara, eu sempre fui no boutique, né? O Tá, boutique, porque eu sempre tive um volume bem menor de casamentos e eu faço praticamente tudo. Eu já tive pessoas para fazer a parte da edição, por exemplo, mas eram pessoas que ficavam do meu lado fazendo junto comigo, né? Tipo, trabalhando junto no escritório. Então, entendi. eu sempre fui mais pro lado boutique, porque desde o começo, eu sempre, isso há anos atrás, né? Eu era referência no mercado com relação à diferenciação, qualidade do trabalho e tal. Hoje não, hoje está tudo muito parecido, né? Tá tudo muito igual. Tá, Então, e hoje, sei lá, hoje eu não invisto tanto no casamento, hoje. Mas eu diria que hoje eu preferia ir nesse modelo mais galeria, assim. Me manter ou tá, no galeria ou no boutique, mas é porque eu não tenho intenção de fazer volume. Eu já tá. tive vontade de partir para. Na verdade, eu já fiz o fábrica com equipes, não eu fotografando. Deu Sim. certo. Essas estratégias que eu tô te falando assim é porque deu certo. O que não deu certo para mim foi isso aqui, a mão de obra. O Que é que o que todo não, mundo fala. o que não deu certo, a estratégia de vender, de oferecer, o plano de negócio era perfeito, dá super certo, mas a mão de obra é que é o problema, né? Entendi. E Tá, aí eu acabei desencanando. Eu preferi não ter dor de cabeça, até porque eu não, assim, sei lá, eu preferia não ter dor de cabeça de entendi. lidar com isso. Mas assim, isso aqui que eu tô te falando, eu testei essas estratégias no meu modelo fábrica, eu tenho uma outra empresa, né, chama Simetria, é a fotossimetria. Eu testei isso aqui, funcionou tranquilamente. E funcionou assim, só com o impulsionamento usando o Google AdWords, né? O Google Ads, né, que mudou de nome agora, e impulsionamento no Facebook. Nem Instagram, para esse fábrica aqui, nem Instagram eu tinha. Faz tempo isso? Foi ano passado. Não faz muito, não. Nem Instagram eu tinha, só tinha o site, uma página no Facebook muito zoada, que eu só mantenho ela para poder
ativar os anúncios, né? Para poder ter o anúncio. Mas eu fiz isso só com um impulsionamento no Face e no Insta. Entendi. Impulsionamento assim, o anúncio do Face jogando para o Insta, mas sem ter um Instagram da empresa. Pra você ter uma ideia, e funcionou. A gente fechou vários contratos, mas aí o problema foi na mão de obra. Acabou que no final, alguns casamentos eu tive que ir lá e fazer. Eu falei, daí eu pensei, nesse caso aí, deixa quieto. Não, entendo. Vai acabar queimando meu filme. Entendo. Tá, beleza. Mas assim, dá pra... Eu conheço os negros que faturam muito nesse modelo de negócio aqui. Mas vamos lá, a gente faz 1 hora que a gente está conversando e ainda a gente não chegou no assunto que você queria. Tá. Não, mas é bom, porque isso aqui vai direcionar todo o resto, né? Sim, sim. Então vamos lá. Agora vamos falar da estratégia do Face, lá do Ads. O que você já fez e o que não deu certo? Qual que é a sua experiência com... É péssima. Mas assim, foi só dinheiro jogado fora. O que eu fiz? Eu, logicamente, procurei alguns vídeos e tal, que desse uma explicada e tal, só que eu fiz muito amadoramente. Eu peguei, escolhi uma postagem que eu tinha feito, os dois exemplos. Eu fiz uma postagem de um casamento que eu fiz, e eu peguei aquela postagem e impulsionei ela. Assim, sem querer vender nada, sabe? Assim, somente a postagem que eu fiz e impulsionei. Que eu digo que sem vender, assim, sem ser um anúncio mesmo, um comercial, né? Só que eu tentei segmentar e eu fui muito, muito, muito específico na segmentação. Tá. Eu fiz com muito cuidado, assim, para tentar pegar um público de classe B. Não é preconceito, não é nada, é só simplesmente eu tentei pegar o B e assim, toda a segmentação, tudo que eu pensei, talvez eu tenha feito errado, era para isso, e o que me veio foi público D. Aí eu falei, eu tô fazendo alguma coisa muito errada, sabe? Hábitos de consumo e tudo e tal, e o que me veio foi o público D. Consegui fechar um casamento. Você usou aquelas ferramentas dos interesses. Na hora de você criar o público no Facebook, você pegou nos interesses e foi colocando os interesses que eu achava que era do público B. O que é muito... Tá, desculpa, deixa eu só te entender melhor. Quando você colocou esses interesses lá na ferramenta do Face, você colocou elas todas juntas? Tipo assim, eu quero uma pessoa que gosta disso, que gosta disso, que gosta disso, que gosta disso. Mas você não usou o exclusão ou o incluir. Você colocou tudo junto na mesma... Nem sabia que tinha isso. O que acontece? Aqui eu não vou conseguir abrir o Face agora, mas eu vou te falar mais ou menos. Por exemplo, interesse. Você vai criar um público de interesse? Vamos supor que você selecionou lá os interesses. Vamos colocar aqui, público... eu vou criar meu público 1. Eu vou colocar lá os interesses. Eu quero uma pessoa que goste de... Eu quero primeiro que ela seja noiva. Tá. Aí você já abre o leque total, né? Eu quero uma pessoa que tenha um relacionamento noiva. Aí eu quero a pessoa que tenha interesse. Fala um interesse aí, alguma coisa. Que seria... eu coloquei lá alguns esportes. É meio chato falar isso, né? Mas... Não, pode falar, não, é normal. Assim, sabe? Aí eu coloco esportes mais elitistas, sei lá, tênis. Tá. Gosta de jogar tênis. E sei lá, que tenha gostos por determinadas lojas. Aí eu coloquei farm, sabe? Gostos para itens de luxo. Isso. O que isso é muito genérico, né? Porque todo mundo quer aquilo, entendeu? Então, deixa eu te explicar. Aí por exemplo, gosto por itens de luxo, me dá mais uma opção aí. Não sei. Cultural. Que goste de livros, que goste de teatro. Que goste de livros e teatro. Isso. Vamos lá. Isso elitista, mas enfim. Você que vai lá e cria um público e coloca esses interesses ou dados demográficos da pessoa. Antigamente, na verdade nunca funcionou para o Brasil.
Mas nos Estados Unidos, o Facebook tinha uma opção de você escolher a renda anual da pessoa. Pessoas que ganham entre X e X por ano e tal, não sei o quê. Se eu não me engano, eles tiraram isso. Mas só funcionava para os Estados Unidos. Eu lembro de ver isso aí. Tá? E era um negócio que as pessoas usavam muito. Mas só mais uma coisa. Eu segmentei demograficamente para o ABC e começou a me surgir gente de Manaus. Entendi. Talvez foi algum erro lá na hora de criar essa segmentação. Tá. Porque não faz muito sentido. A não ser que a pessoa estivesse passando pelo ABC, mas morasse em Manaus. Né? Muito azar aí, velho. Mas olha só, o que acontece? Quando você cria o público assim, um público com todos esses interesses juntos, o que acontece? Olha o que vai acontecer. O Facebook ele vai mandar o seu anúncio para noiva, vai mandar para quem joga tênis, mas não necessariamente para quem é noiva e joga tênis. Ele vai jogar para pessoas que gostam de item de luxo, mas não necessariamente que gostam de jogar tênis ou que é noiva. Entende? Porque você tá criando um público grande, você está colocando vários interesses, então ele vai pegar todas as pessoas que têm pelo menos um desses interesses. Entendi. Na verdade, o que acontece? Lá na ferramenta dos interesses, você vai ter um botãozinho lá que chama incluir, né? Se eu não me engano, é alguma coisa assim de incluir. Aí sim, é aí que o negócio, que a mágica funciona. E aí você vai colocar, no público, você tem que colocar noiva, e depois você clica no botãozinho lá, incluir, e jogar tênis. Então ele vai atrás de noivas que jogam tênis. Entendi. Aí sim o público fica mais específico. Por exemplo, noivas que gostam de itens de luxo. E aí tem uma outra opção que é excluir. Que aí você vai excluir, por exemplo, você quer noivas que gostem de itens de luxo e excluir as noivas que, sei lá, que gostam de novela. Não sei nem se essa opção não existe, mas mas entendi. Mas aí que tá. Aí você especifica mais o público, você direciona para um público mais específico. Isso não quer dizer que você vai atingir as pessoas. Porque assim, é muito difícil você atingir as pessoas por classe social, entende? Exatamente. Usando esses parâmetros, é muito difícil. É uma coisa, não é o Facebook que vai filtrar isso para você. O que vai filtrar isso para você é a sua oferta, é a sua é depois, você vai filtrar isso depois. A princípio, você tem que atingir pessoas possíveis que possam ser. Por exemplo, uma noiva que gosta de itens de luxo não quer dizer que ela seja rica. Exato. Uma classe C, ela tem um iPhone também. Exato. É isso que eu pensava. Assim, putz, mas aí é tão genérico porque e assim, é uma questão de frustração, sabe? Você vê aquele funil de venda, né? Pô, entrou um monte de gente, e a única pessoa que veio falar comigo é uma. Pô, entrou 4.000 e uma veio falar comigo. É um pouco frustrante isso. E isso é uma questão de eu poder entender melhor como funciona todo o mecanismo, né? Mas é isso, é exatamente isso. Quem gosta de... Eu adoro uma Maserati, mas eu não tenho condições de comprar uma Maserati. Se você não entra num site para, por exemplo, ficar olhando. Se aparecer um anúncio de um carro de luxo na sua timeline, você não vai entrar para olhar e ficar curioso para ver? Exatamente. Então, aí o Facebook vai entender que você gosta daquilo. Exato. E aí, então se você direcionar assim, não necessariamente você vai atingir a noiva rica. Então, assim, atingir as pessoas por classe social, por renda mensal, é muito complicado, é muito difícil no Facebook. Tanto é que eles tiraram essa opção no americano lá, nos Estados Unidos, porque não funcionava. Não era um negócio que funcionava. Eles não conseguiam fazer essa medição, então não funcionava. O que você pode fazer é segmentar pela área que a pessoa mora, por exemplo. Ao invés de você colocar todo o ABC, você faz pinzinhos ali, só nos bairros mais nobres, que você sabe que são bairros mais elitistas, por exemplo. Se essa é a intenção, né? Mas exatamente, é isso. Se eu vou querer estar no Fábrica ou no Galeria, vai direcionar isso. Na minha opinião, eu prefiro, assim, o que acontece? Quanto mais você afunila o público no Facebook, na hora do anúncio, quanto mais você afunilar o público, mais impreciso o Facebook fica, porque os seus resultados vão ser muito pequenos para ele fazer, para a inteligência dele funcionar. Então, mais específico ele fica e mais caro fica. Entende? Então, menos resultados você vai ter. Muito caro
E não necessariamente você vai ter dados suficientes para o Facebook ficar inteligente no seu anúncio. Para ele trabalhar no seu anúncio com inteligência. E quando você diz Facebook, Instagram também, né? Não, é tudo uma coisa só, né? O gerenciador é o mesmo. O gerenciador Tá. de anúncios é o mesmo. Tá. O que acontece? Eu atiraria para o ideal seria você, por exemplo, você criar vários conjuntos de anúncios diferentes. Em vez de criar só, você cria, vamos supor assim, você cria 3. Um para noiva e itens de luxo. Eu escrevi errado. Itens de luxo. O outro, isso só isso, noiva e itens de luxo. O outro para noiva e, sei lá, por exemplo, a gente usou o exemplo que a gente usou, jogar tênis. E um outro anúncio pode ser para noivas e qual foi a outra coisa que a gente falou? Livros. E livros. Livros e teatro. Você cria 3 conjuntos de anúncios diferentes com 3 públicos diferentes. Você usa os mesmos anúncios para os 3 conjuntos e aí você deixa rodar e testa qual que funciona melhor. Entende? Porque o que acontece? Você precisa saber, as métricas são importantes, a análise dos dados é importante. Então, sim. Por exemplo, quando você fez esses anúncios que você disse que fez, você configurou o pixel do Facebook? No que é isso? Eu acho que não, né? Vamos lá. Então, é uma coisa para estudar. Aí, vai ficar de lição de casa. Se você quiser fazer isso aqui funcionar, você tem que estudar o pixel do Facebook. Tá. O pixel, ele é um código que um código do Facebook que fica dentro do seu site. Então, assim, você configura o pixel lá na ferramenta do Facebook, você vai pegar um código, ele vai te dar um script, um código de programação, que ele vai pegar e você vai ter que colocar dentro do seu site. Se você usa algum site específico, por exemplo, sei lá, você deve 46 graus. Você usa 46 graus. Dentro da ferramenta do 46 graus, é bem provável que ele tenha um campo lá para você colocar lá, tipo, algum script adicional ou colocar o pixel do Facebook. É provável que eles tenham. Eu não tenho certeza, mas porque eles têm o do Google Analytics, né? Que também segue a mesma lógica. Então você vai pegar esse código e vai jogar dentro do seu site. Se for gerenciado por uma empresa, ela deve dar a opção para você colocar lá dentro. E aí, com esse código lá dentro do seu site, o Facebook, ele vai conseguir calcular as métricas do seu site. Então, ele sabe quem que clicou no seu anúncio e está entrando no site, quem que está fazendo alguma coisa específica dentro do site. Então, e aí eu consigo medir isso. Isso. O Pixel, ele vai te permitir configurar, por exemplo, um botão lá da página de contato. Por exemplo, a pessoa entrou na página de contato e deu um clique no Send no seu formulário. E o Facebook, ele capta essa informação. Ele sabe quem das pessoas que entrou no seu anúncio entrou no seu site, ficou lá no seu site e clicou para mandar uma mensagem. Ou se você tiver um botão lá para a pessoa falar com você no WhatsApp, alguma coisa assim. Então, o que acontece? Você, com o Pixel configurado, os seus conjuntos de anúncios vão estar configurados para conversão. Então, você tem que fazer Esses conjuntos, eles ficam dentro de uma campanha de conversão. Isso já é meio pré-estabelecido no Facebook? Você já vai... Quando você quando você for lá, eu vou criar uma campanha no Facebook. Ele vai perguntar, você quer campanha do quê? Você quer uma campanha de cliques? Você quer uma campanha de conversão? Ou você quer uma campanha de envolvimento, de likes, né, de compartilhamento, sei lá. Você define o seu objetivo. Tá, vamos lá. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Você tem no Instagram 6 mil, 7 mil seguidores. Você, Ale Borges. Eu tenho 700. Eu não preciso primeiro fazer uma campanha para gerar um público e depois entrar numa campanha de conversão? Ou não? Aí é uma campanha diferente, né? Então, existem 2 tipos de campanha, mas aí não sei se a gente vai ter tempo de entrar em detalhes. Essa que você está falando é a campanha. Você vai fazer uma campanha de envolvimento para que as pessoas, o seu público-alvo, se envolva com a sua publicação e depois você cria uma campanha de remarketing para atingir só aquelas pessoas
que gostaram das suas publicações ou que assistiram seus vídeos, por exemplo. Isso é um estilo de campanha, né? Envolvimento e remarketing. E aí o que você está falando é isso mesmo. Pelo que eu entendi, era isso que você estava tentando fazer, né? Antes. Porque assim, eu não sei, e isso Você quer que pode as ser um pessoas, preconceito. você quer aumentar a sua audiência no Instagram e depois anunciar para essas pessoas que te Não seguem. sei, não sei, essa é a questão. Eu não sei se é preciso. Eu não Talvez sei se não, é talvez preciso. não, talvez Tá, não. Mas isso é um tipo de campanha. Essa que eu estou te montando aqui, que eu estou te falando, é uma campanha de oferta direta. É uma campanha tá, para você já ir direto para a oferta para a pessoa. Independente se você tem um Instagram, se você tem Face, é você fazer uma oferta direta no anúncio para ela. tá. E E aí aí, quando ela entrar, ela não vai para o meu Instagram, ela vai para o meu site. você decide o que você quer, para onde você quer que ela vá. Né? Tá, No caso, por exemplo, eu posso fazer, eu já testei ela ir para a landing page, para minha página dentro do meu blog, onde ela vai fazer uma ação específica dentro do site, ou ela pode ir direto para o meu WhatsApp. Eu posso colocar o link direto para ela entrar em contato comigo no WhatsApp. tá. Se for Mas uma o que pessoa que já me conhece, né? Então. Mas aí é uma outra você estratégia. acha que é mais eficiente? É mais eficiente você jogar ela para uma landing page Tá, e que é fazer uma oferta irresistível para ela ali. tá, que é a página de pouso, né, de Isso, aterrissagem. página de aterrissagem. Né? Tá, Essa seria a melhor campanha, porque assim, a campanha de envolvimento e remarketing, ela é uma campanha de longo prazo. É para você crescer a audiência, é para você ir construindo autoridade, construindo audiência e fazer oferta para essa audiência. Isso funciona a longo prazo, você não vai ver resultado amanhã. tá. Uma campanha de conversão do jeito que eu estou te explicando aqui é para você fazer uma oferta e a pessoa te ligar amanhã, entende? É para a pessoa te ligar hoje, te ligar amanhã e você já fazer um contato e tipo e fechar um contrato. É isso que eu quero. Então, é uma campanha para você, para quem não tem nada, para quem está começando do zero. E é o Isso. que eu fiz com os headshots aqui no estúdio. Headshot, eu não Tá. sou autoridade nos headshots, eu não tenho experiência nos headshots. Eu fiz um headshot que uma cliente minha de casamento precisava e ela veio aqui no estúdio e falou assim: eu preciso de uma foto de perfil profissional, headshot, igual essa aqui do Pinterest que eu achei. Eu falei para ela: vem aqui no estúdio que a gente faz. Se ficar legal, você compra. Se não ficar legal, tipo, sei lá, eu te indico alguém. Ela Inversão veio. de risco. Bem isso assim. Mas ela já era conhecida, né? Já era amiga. Tá. Cliente antiga. Ela veio, eu fiz o headshot dela, ela comprou, a foto ficou muito legal. Eu peguei essa foto, criei um anúncio e meti no Face. E você só tinha essa foto. Eu só tinha um trabalho, só tinha uma foto. E meti no Face falando com um copywriting legal para atrair a pessoa, com um texto legal. Aí eu fechei outro, depois fechei outro, fechei outro. Agora eu tenho mais portfólio. Eu estou construindo Sim. mais portfólio, eu tenho mais gente na agenda. Essa semana não, anteontem eu fiz 4 headshots aqui, só de campanha no Facebook. Hoje eu tenho mais uma agora à tarde. E é tudo oferta direta no anúncio. Eu não tenho, se você olhar no meu Instagram, não tem headshot. Hum, Entende? Isso é interessante. Isso é bem interessante. Porque eu não tenho no Instagram, meu Instagram ele não Meu Instagram eu só tenho tem poucos casamento. casamentos. Oi? O meu Instagram só tem casamento. Então, o meu Instagram pessoal tem de tudo. Entendeu? Uhum. Então, assim, tem street, tem família, tem casamento e tal, mas eu acho que esse tipo de cair no- na página de aterrissagem, que eu não sei o nome em inglês, mas tudo bem. Uhum, não, tranquilo. Página de captura. Fala página de captura. Eu acho isso muito legal, cara. Acho que vai ser bem eficiente. Não, é eficiente. A grande questão é, você é bom no copyright? Cara, eu não sou bom no copywriting, velho. Eu aprendi a fazer copywriting. Eu estou estudando copywriting faz, o quê? Uns 2 meses que eu estou estudando copywriting. Eu sempre fui péssimo. Meus anúncios eram péssimos. Meus textos no site eram péssimos. Tudo era péssimo. Só que quando a ficha caiu, eu comecei a estudar marketing digital e a ficha caiu, eu falei, não, eu preciso aprender. Se eu não aprender isso aqui, eu vou pagar caro para alguém fazer para mim. Então eu vou aprender. E eu comecei a estudar. E tem curso pra caramba por aí. No YouTube você acha um monte de informação, um monte de coisa sobre copyright. E o copyright é utilizar os gatilhos mentais, né?
E você escrever um texto que vai atrair a pessoa para uma oferta. Usando gatilhos mentais, usando uma promessa, usando... Tem umas técnicas. Eu vou te falar disso também. Vou dar Tá bom. uma pincelada nisso aí. Mas Tá bom, vamos lá. voltando no papo da campanha de conversão. Tá. Você cria uma campanha de conversão, você cria lá 3 conjuntos de anúncios diferentes, com 3 interesses diferentes, e aí você vai testar qual que funciona melhor. O seu site precisa estar configurado com o pixel do Facebook. Então, quando aquele lead, aquela pessoa que viu o seu anúncio, entrar no seu site, o Facebook ele sabe, a pessoa clicou no site. Quando ela entrar em contato com você, quando ela clicar dentro do botão lá do WhatsApp ou clicar no botão do formulário, o Facebook também vai saber. E ele vai considerar aquilo uma conversão. Para ele aquilo é uma conversão. Então você teve tantas conversões. Você deixa os três conjuntos de anúncio rodando uma semana, que é o suficiente para o Facebook pegar os dados, né? E aí no final de uma semana você vai olhar e vai falar, não, esse aqui teve, 5 conversões. Esse aqui teve 2 conversões. E esse aqui teve 10 conversões, por exemplo. Aí você vai ver qual que é o mais eficiente. Sim, entendi. entendi. O último é o mais eficiente. Só que não quer dizer que os outros 2 não funcionem. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar lá no seu orçamento, porque você vai ter um orçamento para a campanha, certo? Você vai definir quanto que cada conjunto vai gastar. Então, você vai falar, então você vai aumentar o orçamento desse de 10, vai diminuir o orçamento do de 2 e vai diminuir um pouco o orçamento do de 5 ou deixar como tá. Aí você vai analisar essas métricas e vai fazendo. Se nenhum dos 3 funcionar, não der nenhuma conversão, onde é que está o erro? O problema é o Facebook? O copyright. Pode ser, entende? Aí você vai ter que analisar. Será que é o copyright que está errado? Então vou fazer um outro conjunto de anúncio novo com um copyright diferente, um anúncio diferente. E aí você vai testando, o negócio é testar, testando. E vai testando com valores pequenos mesmo. Coloca lá R$10 por dia, R$15 por dia. Você tem que ir testando tudo. Você tem que testar o modelo da landing page, você tem que testar o copyright nos textos, você tem que testar os interesses, os conjuntos de anúncio. E o que estiver funcionando, você aumenta o orçamento. O que não estiver funcionando, você elimina e cria um novo e por aí vai. Sim. E aí você vai fazendo isso. Além de tudo isso aqui, ainda existe o remarketing, que é o que vem depois, né? Que é um negócio bem complexo, deu para perceber. Porque, assim, de todas essas pessoas que converteram, que entraram em contato, ou que às vezes clicaram no site, mas não entraram em contato, você pode fazer um remarketing específico para essas pessoas. Então, a pessoa clicou no site, mas ela não entrou em contato. Ela visitou a página, mas não entrou em contato. Você cria uma campanha depois só para essa pessoa, para você fazer um remarketing. De repente, faz uma oferta direta para essa pessoa. Sei lá, joga lá, se você vier essa semana no estúdio, você vai ter 10% de desconto. Eu odeio desconto, mas é só um exemplo, né? Tá. Ou, de repente, você pode ganhar uma sessão de fotos pré-casamento, mas é só essa semana. Entre em contato agora. E aí você cria uma oferta específica só para remarketing. Porque o público que entrou no seu site, mas não entrou em contato, ele é um público quente. Ele é um público que se interessou pelo seu anúncio. Ele só não tomou a decisão de entrar em contato. Mas tem um milhão de motivos para ele não entrar em contato. Esses dados desses clientes, o Facebook tem tudo isso. Desse lead quente, é através do que você me passou lá do pixel do Facebook que eu vou ter acesso a essas informações. E isso, com o pixel, o Facebook ele capta tudo isso aí. E eu vou ter acesso ao e-mail da pessoa? Não, você não vai ter acesso às informações da pessoa. Você sabe que o Facebook ele sabe quem é. Você vai poder direcionar um novo conjunto de anúncios, uma nova campanha para essas pessoas, mas sem saber quem são. Mas eu consigo só selecionar essas pessoas? Sim, sim. Você cria um público um público específico lá, tipo, eu quero as pessoas que fizeram você fala pro Facebook lá na hora de criar o público. Eu quero a pessoa que entrou na minha página, entrou na minha página X, mas que não clicou no botão X. Entendi. E aí ele vai entender quem são essas pessoas e vai direcionar um anúncio só para essas pessoas. Perfeito, entendi. Tá.
Interessante isso. É bem interessante, isso é bem interessante. Porque isso funciona, todo mundo faz isso. Quantas vezes você já não entrou num site de alguma coisa e depois que você saiu, eles ficam te perseguindo nos anúncios? Não é verdade? Desculpa a expressão, maldito Érico Rocha. Pois é. Sabe como é que chama essa estratégia do Érico e da maioria dos marqueteiros digitais aí? Eles chamam de perseguição. Putz. É a estratégia da perseguição. E não adianta você clicar lá, irrelevante, campanha irrelevante, não adianta nada. Se você assistir um vídeo, no mínimo 25% vai ter um remarketing para você. Tá bom, tá certo. Não, tá certo ele, né? Então, olha só, mas assim, o seu anúncio precisa levar para algum lugar, a pessoa para algum lugar. O anúncio em si não resolve o seu problema. Sim. Ele vai ter que te levar para algum lugar, que é a landing page lá, né? Que é a oferta. E nessa landing page, para você, no caso de casamento, eu acho que você tem que chegar fazendo alguma coisa que ninguém faz, porque você simplesmente jogar a pessoa no seu site para ela entrar no seu portfólio, ficar olhando as fotos e ela esperando que a pessoa vai se apaixonar pelo seu portfólio e depois vai entrar em contato, não vai rolar. Sim. E é por isso que as estratégias de fotógrafo de casamento não funcionam. Você tem que levar a pessoa para uma oferta. Tem que ser uma oferta. Você tem que ofertar alguma coisa. Você tem que chamar a atenção dela. Você tem que se diferenciar de outros fotógrafos. Tá. Tem alguns que usam bastante o marketing de conteúdo para atrair, né? Para fazer essa atração. No caso aqui a gente está falando de anúncio, né? Mas, por exemplo, o marketing de conteúdo é muito bom para fazer essa atração. Por exemplo, você cria um post no blog do tipo assim, alguma coisa muito especial que aconteceu no casamento, ou alguma coisa muito extraordinária que aconteceu e que você acha que uma noiva vai se interessar. Tipo assim, momentos inesquecíveis que vivemos em casamentos. Essa é muito usada, tem muita gente que usa essa. Cria um post desse no blog, você cria um anúncio em cima desse post e leva a pessoa para o blog. Por exemplo, quando a pessoa entrar no blog para ver esse post, esse conteúdo, que vai chamar a atenção dela, no final desse post tem que ter uma oferta. Tá. E como é que você faz essa oferta que não seja muito agressiva? É que eu não posso fazer um anúncio para mim, né? Eu tenho que fazer um anúncio para o meu público, né? Mas eu sou assim, se eu vejo um blog interessante, com uma coisa interessante, quando no final tem alguma coisa para me vender, eu fico muito puto. e assim, tudo bem, isso sou eu, né? Mas assim, como ser sutil nisso? Então, na verdade, assim, mas não é uma oferta para vender alguma coisa, entendeu? Oferta para vender, você provavelmente não vai ter muita adesão mesmo, não. Você tem que ofertar alguma coisa, você tem que dar alguma coisa. Da inversão de risco. Pode ser, você pode usar a inversão de risco nesse caso. Qual que seria a inversão de risco no casamento? Me dá um exemplo de uma inversão de risco para casamento. Você não vai dar o casamento de graça. Não, mas um ensaio. O ensaio funciona, que é uma beleza. Ensaio, tipo assim, porém, em cima de algumas regras. Claro, com certeza. Você quer um ensaio? Vou sortear um ensaio. Participe de um sorteio do ensaio. Isso, você convida a pessoa para um sorteio, ela vai te dar o e-mail dela, e aí pronto, você tirou ela do Facebook, você não paga mais para ela ver seu anúncio, porque agora você tem o e-mail dela, e aí você aí você muda a estratégia, você cria uma campanha de e-mail marketing, por exemplo, que é de graça. Tá. Se você usando a ferramenta correta, você não vai gastar nada com e-mail marketing. Tá. Para fazer um remarketing nessa noiva aí. Mas aí você tira ela do Facebook e acabou. Mas assim, uma oferta que funciona no seu espaço aí, você tem um estúdio? Tenho. Então, por que você não dá para esse casal que vai conhecer o seu trabalho uma foto no estúdio? E aí não precisa ser sorteio, pode ser todo mundo. Dá para todo mundo, dá para todo mundo. Tipo assim, se você vier conhecer o meu trabalho, se você me der a chance de te mostrar um pouco mais do meu trabalho e apenas considerar que eu possa ser o seu fotógrafo, eu vou te dar uma sessão de fotos aqui no estúdio. Vou te dar 5 fotos, te dar 3 fotos, não sei. Aí você dá o que você quiser. Tá. Tipo assim, você fala assim, se você vier até aqui para me conhecer, eu vou te dar uma sessão de fotos aqui no estúdio na hora
Você vai levar essas fotos na hora, digitais, e não precisa me contratar para ganhar as fotos. Eu só quero que você venha me conhecer. Você acha que a noiva não vai... Não sei. Sim. A noiva é irresistível, você concorda? Pô, vou ganhar... Pode ser que tenha gente que pense assim, não, mas eu não... Sei lá, ele vai tentar me vender alguma coisa. Não, mas você deixa claro, você fala, não, eu só quero que você venha e conheça o meu trabalho e me considere para ser o seu fotógrafo. E aí a pessoa vai vir, você já começa com uma sessãozinha de fotos no estúdio, faz aquelas fotos legais e tal, faz eles pirarem nas fotos, tipo ali 10, 15 minutos, não precisa nem de mais do que isso. E aí você senta depois para mostrar os álbuns, falar do casamento. Cara, a chance dessa pessoa fechar com você é muito maior do que fechar com outros fotógrafos, que não Claro. vão oferecer isso para ela. Claro. O atendimento é outro. E É, nessa você nem passou o preço, entendeu? sim. Eu Sim, tô sim. falando que isso funciona porque eu faço isso aqui. Tá. Mas, Eu por já, exemplo, eu já aconteceu 3 vezes do tá. cliente vir aqui. Eu dou as fotos aqui no estúdio mesmo, aqui no fundo, tem uma luz de janela ali, tem um flash. Eu dou as fotos pro cliente aqui, faço rapidinho, é coisa de 10, 15 minutos. Faço um conjuntinho lá de 5 fotos, mando para ele no WhatsApp. No mesmo dia, eu mando para ele no WhatsApp para ele colocar nas redes sociais, fazer o que ele quiser. E os clientes fecham comigo por causa disso, porque E, ninguém fez isso para ele. e O você, relacionamento é outro. E esses quando clientes vêm sem ver o preço. então, quando eles vão até o seu estúdio, você tá. A primeira coisa é vamos fazer o ensaio. Sim, sim. E aí depois senta, fala assim, peraí que eu já vou te mandar as fotos, senta aqui, dá uma olhada nos álbuns e tal. Aham. Porque, logicamente, esse ensaio que você tem é máquina, é fábrica, né? É aquele ok e tal, a foto, a luz já está pronta e tal, beleza, Sim, pronto. daqui tá tudo prontinho. Tipo, é no meu fundo cinza ali, tem a luz da janela, tem um flash, tem uma cadeira. A gente inventa ali na hora, mas não. Cara, é difícil fazer 5 fotos, 10 fotos? Não é. Não, Né? Então, aquelas pose padrão de casal mesmo. Mas o que vai fazer diferença para o casal nessa hora não é a qualidade da foto, não é a foto. É a sua interação com eles. sim, Porque essas sim, pessoas, elas não têm essa experiência. Eles não têm a experiência de serem fotografados. Eles não sim, sabem o que é ser fotografado, até casar. E aí sim. você vai chegar ali e você vai mostrar seu poder ali, né, de fotografar, de dirigir, de se comunicar. Você vai mostrar ali sua experiência, eles vão Hum. gostar. Dificilmente eles vão ver isso em outro lugar. É, tá certo. E não vai ser uma Entendi. surpresa, tipo assim, e não vai ser, eles vão se você conseguir passar segurança nessa sessãozinha de fotos de 10, 15 minutos, eles vão ter a segurança que eles precisam para o casamento. Já é um passo, entende? Ok. Aí a questão é mostrar os álbuns, é conversar, falar do dia, conta, aí é sala de vendas, aí você conta a sua história, aí e aí senta, vê o orçamento, mas assim, esses que vieram nessa proposta que eu fiz, Hum. todos eles vieram para cá sem ver o orçamento. Só viram o orçamento na hora. Aí você tem ideia no seu caso, de qual foi a taxa de conversão desse público que foi? Então, muitos deles empacaram no contato ali no WhatsApp e tal, porque quando eu fiz essa oferta, né? Eu fiz essa oferta, eu tive. Eu não lembro quantos contatos eu tive. Foram uns 9 ou 10. Tá. Quando eu testei essa oferta. Mas, assim, muitos deles, o contato parou no meio ali, na hora da conversa do WhatsApp, ou porque eu não tinha data, ou porque a pessoa realmente ela não tinha um casamento planejado, ela só estava noiva, que tem isso, né? Porque o Facebook ele vai jogar pro você não sabe se a pessoa realmente tem um casamento marcado, não tem uma opção lá, tipo, pessoas com casamento marcado. A gente manda para noivas. Então, tipo, eu acabei eliminando um monte de gente por conta disso, porque eu não tinha casamento marcado ou porque eu não tinha data disponível para atender, então nem perdi o tempo de chamar ela pro estúdio. Mas acabou que as que eu consegui, que foram 3, vieram, fizeram e fecharam. Então, mas como é que você faz essa filtragem de se você está colocando no site essa oferta deles virem até o estúdio para conhecer, no copyright, no texto, você já tem que criar uma regra. Ó, você pode vir se você for uma noiva, blá, 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 ou não. Você não precisa colocar no texto em si, no texto da chamada ali, no texto principal, que é o que vai atrair a pessoa. Você pode colocar
no final, em letras menores ali, um asterisco, qual, tipo as regrinhas, tipo, tem que ser noiva de verdade, não pode ter fotógrafo contratado ainda, tipo, e tem que ser São Paulo, no caso, né? Tipo, um exemplo. Tá, sim, Tem que sim. ser em casamento em São Paulo. Isso não é um choque, né? Ah, não, na verdade você vai, porque assim, senão você vai perder tempo com gente que não é o que você precisa. Sim, Se a noiva tiver os requisitos, ela não vai se importar. Isso não vai atrapalhar ela, se ela tem os requisitos. Né? isso não é assim ela não vai ter um sentimento, falar assim, que regras, sei lá, não sei. Ah, mas são regras, tipo, não é nada absurdo, é uma coisa bem clara. Tem que ser noiva de verdade que vai casar, com data de casamento marcado. E não pode Tá, ter fotógrafo contratado. Tipo, basicamente, se ela se ofender com essas duas regras, é melhor que ela não nem entre em contato mesmo. tá, entendi. Boa. Eu criei um negócio, assim, um textinho disso de oferta. Por isso que eu logo dei de cara, quando você perguntou, eu falei assim, o sorteio, né? Eu tinha criado até um textinho aqui. Textinho não, na verdade foi só as regras. E incluía isso, sabe? Tinha que casar entre 2019 e 2020, não ter fotógrafo contratado, umas questões aí. Uhum. Mas assim, assim, o meu grande problema é tentar pensar num anúncio que fosse para mim. E eu não sou o cliente meu. Então. Você precisa estudar sua persona, a persona aí do seu público. É, Precisa tá. estudar o cliente para poder fazer um negócio bem direcionado, bem específico. Por isso que eu estava te Sim, falando que aqueles dois clientes são muito diferentes, né? O Galeria e o Fábrica são clientes totalmente diferentes. Então, sim, o mesmo copywriting não funciona para os dois. sim. Você, Eu tenho que estipular qual é. antes de escrever o texto, o copywriting, você precisa estudar a persona, porque você precisa entender quais são as dores, os medos, os problemas ali, né? As objeções, principalmente as objeções. Quais são as Sim, objeções desse cliente na hora de contratar um fotógrafo que você precisa quebrar essas objeções? sim, Tudo isso precisa ser estudado antes de escrever um texto. sim. Dores. Porque, por exemplo, naquele meu do Headshots, por exemplo, usar ele como exemplo, né? O Headshots. É direcionado para as pessoas assim, as pessoas precisam de uma foto de perfil profissional. Elas precisam de uma foto melhor no LinkedIn. Elas precisam estar preparadas com uma foto boa para, de repente, se elas forem convidadas para uma palestra, para um congresso, para alguma coisa, para escrever um artigo na internet, ela precisa ter uma foto decente dela. Para um advogado precisa ter uma foto boa dele para colocar na proposta ou para colocar no site dele. Sim, Né? sim. As pessoas, elas sabem que elas precisam, mas elas não fazem porque tem uma série de objeções, né? Às vezes a Tá. pessoa... E quais são essas objeções? Por exemplo, ela não quer gastar dinheiro, ou ela acha que quer ver? Vou até escrever aqui. Não quer gastar dinheiro, ou ela acha que dá para fazer com o celular, ou ou ela pode achar que não precisa, que Tá. não é tão necessário assim, ou ela pode pensar assim, quando chegar a hora, eu faço. Tipo assim, Tá. quando for a hora, na hora que eu precisar de verdade, tô revendo meu site, fui convidado para uma palestra, agora eu vou fazer. Então, assim, por exemplo, Tá. esses aqui são exemplos de objeções do headshot, né? O que eu Mas preciso assim, colocar? O meu vai. copyright precisa É, quebrar essas objeções. tá. Então, eu E, preciso dar argumentos para a pessoa que não quer gastar dinheiro. ok. Eu não vou te perguntar porque não existe fórmula, receita de bolo. Mas Mas como você estuda para criar esses copyrights para quebrar essas objeções? uma das maneiras é fazer pesquisa de verdade, né? Fazer pesquisa ou você pode usar o seu achismo, né? Da, Que é da, péssimo. que não funciona muito bem quando a gente não é o público. No caso dos headshots, eu tenho uma noção dos headshots, porque teoricamente a gente vive de imagem também, e a gente sabe que é importante.
né? A gente entende essa importância. E por exemplo, eu tenho aqui eu estou num coworking. E aqui no meu coworking, nessa casa que eu tô, tem 5 ou 6 advogados aqui. E eu já fiz headshots para eles, que eles me procuraram porque eles sabiam que era importante. Então eu consigo, conversando com as pessoas, entender o porquê delas, assim, fazendo perguntas mesmo, pesquisa, pergunta, né? Você pergunta para as pessoas, mas tipo, por que você não fez antes? Por que você só fez agora, sabe? E você acha que é realmente importante? Teve esses dias que uma advogada que eu fotografei aqui, que ela falou assim, cara, um headhunter me procurou, e aí ele olhou no meu LinkedIn, me marcou uma entrevista, e eu fui na entrevista e tal, só que eu não tinha o perfil da vaga. Olha ela me contando. E ela falou, daí o cara falou assim para ela, me indica um amigo, né, seu que tenha perfil para vaga. Daí ela lembrou de um amigo e passou o LinkedIn do cara para ele olhar na hora ali do amigo. Aí ela aqui contando para mim, ela falou, o headhunter, esse cara headhunter olhou o perfil do cara no LinkedIn, olhou para a cara dele e falou, não, ele não tem o perfil. E simplesmente fechou a página. Por causa da foto do cara no LinkedIn. Porque a foto era muito descontraída. E ele estava procurando um advogado. Então a foto tinha que ser mais séria. Tinha que ser um cara de terno e gravata, sabe? É isso que eu ia te falar. As fotos que você faz de headshot, né? Você entende, logicamente, o seu público. O Sim. seu cliente e tal, né? E também não só entender o seu cliente. Você entende o que ele busca, né? O que ele precisa. Não, se é advogado... exatamente. Se é advogado é uma coisa mais formal. Se o cara é designer, aí é diferente. A gente tenta fazer uma coisa diferente. Até usa uma luz mais dramática. Usa um preto e branco. Tipo, faz aquela luz lateral. Então, não vai acabar virando uns bonecos, né? Assim, a gente chama de bonecos, aquele tipo de foto. Não fica tudo igual. Fica de acordo com o perfil da pessoa mesmo. E mas isso a gente discute com o cliente quando já está agendado, né? Tá. Mas não, é que eu vejo, você falou aí de coworking e tal, eu vejo algumas empresas de coaching que você entra no site dessa empresa de coaching, todos os coaches são tudo mesmo boneco. Tudo bem, às vezes isso é uma padronagem da empresa que precisa ser seguida. Às vezes é a empresa que padroniza as fotos todo mundo igual. Mas não é o caso de você. Você procura entender o cliente, né? Não, eu procuro entender o cliente, fazer uma coisa mais personalizada, mas dentro dos limites que eu tenho aqui no meu estúdio. Né? Claro. Eu sou limitado aqui com relação aos fundos, ao tipo de iluminação. Eu tenho um certo limite do que eu posso usar aqui. Não dá para fazer uma coisa também totalmente diferente. Para fazer bem personalizado, eu tenho que ir até o espaço do cara. E aí é um outro pacote. Mas é outro pacote, mas é que assim, para eu que estou começando nessa área, eu vou primeiro eu vou encher minha agenda aqui no estúdio para depois pensar em personalizar, fazer alguma coisa diferente. Entendi. E isso que você está fazendo não vai excluir o seu trabalho de fotografia de casamento? Não, isso aqui é para fazer durante a semana, horário comercial. Tá. É mais é uma coisa que eu gosto, estou gostando muito de fazer e que preenche minha semana aqui. Entendi. Mas enfim, como eu estava falando das objeções. Por exemplo, a pessoa que não quer gastar dinheiro, você pode quebrar a objeção dela, mostrando para ela quanto é importante ela investir naquilo e o retorno que ela vai ter. Tipo, pensa nas oportunidades que você está perdendo por não ter uma foto boa no LinkedIn. E aí pode, de repente, contar uma história. Tipo assim, você tem que mostrar para a pessoa que ela está perdendo dinheiro, ela não está gastando. Boa. Então, acho que dá para fazer com o celular. Daí você mostra que não dá para fazer com o celular. Por mais que o celular seja bom, a pessoa precisa de uma iluminação adequada e tal, não sei o quê. Precisa de uma direção e tal. A pessoa acha que não precisa. Ela acha que não precisa até a hora que precisar. Na hora que precisar, ela não vai encontrar alguém que faça na hora para ela. E vai passar a oportunidade. Então, tudo isso fica no copywriting. Quer ver? Eu vou até te mostrar aqui algumas das frases que eu coloco no meu copywriting. Peraí que eu tenho que compartilhar minha tela. Tá. Tá aparecendo aí? Sim. O meu copywriting dos headshots, por exemplo. Cadê? Por exemplo, já começa com uma frase para dar impacto, assim. Você só tem uma chance de causar uma boa primeira impressão. Tipo, eu inventei essa frase.
e que é para já para chamar a atenção da pessoa. E você fala que você não é bom. Tá bom. Oi? E você fala que você não é bom, né? E aí depois eu vou explicando para a pessoa. Investir numa foto de perfil profissional, também conhecida como headshot, vai mudar drasticamente a maneira como as pessoas te veem. Uma boa foto de perfil nas redes sociais com o LinkedIn, por exemplo, vai te fazer ser melhor visto por potenciais clientes, investidores ou até mesmo empregadores que não te conhecem pessoalmente. Esse primeiro parágrafo é uma promessa. Eu estou prometendo para ele que ele vai ser melhor visto e que e as chances dele de causar uma boa impressão vão aumentar. Eu não estou falando mentira. Isso aqui é verdade, é baseado em fatos, que realmente faz diferença. E eu estou fazendo uma promessa bem... o copyright, ele começa com uma promessa. Sempre começa com uma promessa. Você tem que prometer alguma coisa para a pessoa. Tá. E aí depois imagina as oportunidades de trabalho que você está perdendo nesse exato momento por não ter uma boa apresentação nas mídias sociais. E aí você bota a pulga atrás da orelha da pessoa, né? Tá. Já para quebrar uma objeção. Aí vem os botãozinhos aqui, ó, Call to Action. Call to Action, que é a chamada para ação, o botãozinho lá para a pessoa entrar em contato, mandar um zap, enviar um e-mail, ele tem que estar espalhado na sua página. Não pode ficar só no final, não pode ficar só no começo, tem que ter, eu diria que tem que ter pelo menos 2. Tem que ter 2 vezes. Um botãozinho para a pessoa entrar em contato. Porque aqui nesse momento aqui já é os primeiros parágrafos já são o suficiente para impactar a pessoa. A pessoa que foi impactada pelo primeiro parágrafo e ela já viu uma foto de qualidade, ela vai clicar num botão para entrar em contato. Entendi. Senão, ela vai descer e vai ter mais informações, né? E aí aqui eu vou quebrar objeções. A grande maioria de nós não é naturalmente fotogênico. E uma fotografia amadora pode acabar fazendo com que você não se pareça como você é pessoalmente. E definitivamente isso não é bom para a sua imagem profissional. Eu estou quebrando aquela objeção do que qualquer foto serve, não preciso de um fotógrafo profissional, dá para fazer com celular. Entende? Eu estou quebrando aqui. Estou dizendo para ela que isso não vai ser bom para a imagem profissional dela. Entendi. E aí eu quebro a objeção e já dou a solução. Um bom fotógrafo especializado em headshots sabe como te posicionar, como escolher o melhor cenário e como usar a iluminação para extrair o melhor da sua imagem. Então já estou dando a solução para ela. Ela precisa de um fotógrafo para posicionar ela, para escolher o cenário, para escolher a iluminação e tal. Agora que as mídias sociais assumiram um papel tão importante na promoção das nossas habilidades profissionais, ter um headshot de impacto é mais importante do que nunca. Além de redes sociais, a sua imagem terá um impacto importante no website da sua empresa ou em matérias relacionadas a conferências ou palestras que você venha a ministrar. Você está criando, você está mostrando alguns problemas, né? Fala assim, olha, se você não fizer isso, pode acontecer tal coisa, né? Exatamente. É problema e solução, problema e solução. Copyright é isso aí. É você promessa, problema e solução. Problema e solução, promessa. É mais ou menos uma sequência assim que a gente segue, né, no texto de copyright. Tá. Basicamente o que eu segui aqui foi isso. É promessa, problema, solução, problema, solução. Tá. E no meio de tudo isso, né, misturado call to action, que é o chamada para ação, chamada para ação. Tá. No meio de tudo isso, você tem que colocar gatilhos mentais também, né? Eu acho que eu coloco aqui no final, né? Que tem que ser rápido, que a pessoa tem que ser é urgente, e tal. Headshots profissionais não são apenas para CEOs e diretores. Hoje em dia, todo profissional precisa de um. Talvez você ache que agora não é a hora certa para fazer esse tipo de investimento, mas seja bem franco, quando será a hora certa? Tipo, estou quebrando a tua objeção. Agora não é a hora certa, mas quando é que vai ser a hora certa? Você vai esperar surgir uma oportunidade melhor, uma promoção, um convite para escrever um artigo ou ministrar uma palestra? Só que, na verdade, essas oportunidades já devem estar passando na frente da sua porta e ninguém está batendo. Por que será? Eu estou quebrando a objeção. Tipo, não fique esperando eu chegar a hora certa. Porque essa hora certa pode estar passando agora na sua frente. E depois, agora eu vou colocar os gatilhos mentais, vou botar urgência na pessoa. Muitos profissionais que procuram o nosso estúdio para fazer esse tipo de foto aparecem em cima da hora, porque surgiu uma grande oportunidade na carreira, mas devido à nossa agenda apertada, às vezes só conseguimos agendar fotos com 3 a 4 semanas de antecedência. Por isso é muito importante que você entre em contato quanto antes para agendar a sua sessão de fotos.
Então, assim, eu estou botando urgência na pessoa. Se você entrar em contato com agora porque você precisa da foto para ontem, pode ser que você não consiga. Então, você tem que fazer isso o quanto antes. Tipo, agora, bem agora. Tá. E aí, agora eu vou... E aí, outro gatilho aqui, né? Tipo, vou jogar uma oferta, né? E mais, além das sessões individuais de headshot, nós temos opções para grupos também. Então, se você vier com mais um amigo, sócio, colega de trabalho para fazer sua foto no mesmo dia, você receberá um desconto bem significativo. Não perca essa chance. E aí eu dou uma oportunidade dela, se ela trazer mais um amigo, trazer mais alguém junto, e os dois vão ter um desconto. Eu não estou falando qual é o desconto, mas Tá. é outro gatilho que eu estou despertando na pessoa. Ali. Tá. E aí vem o call to action. Né? Entre em contato agora mesmo. Basicamente, isso é o copywriting que está funcionando para os headshots. Pode ser que chegue uma hora que pare de funcionar, já começa a ficar muito manjado. Aí eu vou ter que rever o texto e tal. Mas copywriting, basicamente... Deixa eu voltar lá no meu bloco de notas. Como você disse no outro vídeo lá, é uma arte, né? É uma arte, tem que estudar bastante. Mas basicamente você vai fazer promessa, começa com promessa, aí Tá. você vai apresentar o problema e depois a solução. Tá. Depois você dá um outro problema e depois outra solução. Tá. E CTAs espalhados por todo canto. Né? Tipo, problema, solução, problema, solução. Na verdade, eu colocaria um CTA aqui no meio. Depois outro problema, solução. Algum gatilho de urgência, por exemplo, para a pessoa vir logo. E um outro call to action logo na sequência. E aí, de repente, que nem eu fiz lá, eu coloco um desconto ou uma oferta irresistível. Depois de todo o texto, a oferta irresistível. E CTA. E no meio você pode colocar assim, tipo, eu já vi muitos caras fazendo isso aqui, reforço da promessa. Você volta no papo da promessa e no meio do texto e reforça aquela promessa que você deu no começo e tal, e por aí vai. Então, assim, é basicamente essa sequência lógica, o texto. Tá. Prometer, pegar as objeções, quebrar as objeções, mostrar a solução, chamar a pessoa para uma ação, reforça a promessa, coloca urgência, faz uma oferta e pau. Isso na aterrissagem. Isso na página de aterrissagem. No Você pode anúncio, adaptar isso aqui para o anúncio também. O anúncio precisa disso aqui. Ah, tá. O anúncio, eu acho que O os anúncio três basicamente primeiros é aí. uma headline. A headline é o título, né? Tá? O título de impacto tem que ser muito bom. Você tem que pegar toda essa sua promessa e resumir numa headline só e fazer uma baita de uma promessa ali no headline para causar um impacto, para atrair a pessoa. E no texto do anúncio ali, no anúncio Facebook, reforça a promessa de novo. E convida a pessoa para entrar e ver mais. Isso você acha que tem que ter a promessa no anúncio, né? No anúncio tem. E vai atrair mais gente, certeza. Poucas palavras, né? Tem que ser bater o olho e já ver, né? É. Logicamente, isso mesclado com uma boa imagem. Ou um Claro, bom claro. vídeo. A imagem você vai colocar uma imagem, ou de repente um videozinho, um slideshow. Só que aí você testa vários, né? Às vezes você pega o mesmo texto, testa com 4 ou 5 imagens, faz tipo vários anúncios diferentes, mas com a mesma imagem, com imagens diferentes e o mesmo texto, ou troca o texto e outras imagens e deixa rodar para testar, porque aí você vai ver com o tempo o que funciona, o que não funciona. Tem imagem que é mais impactante que as outras. Sim. Você havia comentado lá no vídeo que você fez com o outro fotógrafo lá de norte de Minas, eu não lembro o nome dele. O Marcos Drummond. Isso mesmo. Você comentou com ele que vídeo pode ser um negócio bem interessante hoje em dia, né? Então, vídeo funciona. Um slideshow, alguma coisa assim, funciona também. Porque geralmente os vídeos, acho que as pessoas veem mais vídeo do que. Acho que chama mais Hoje em atenção dia do que. eu acho que hoje em dia tem muita gente. Eu vejo a minha ação, né, nas redes sociais, tudo que é vídeo eu paro mais tempo. Uhum. Eu já vi fotógrafos de casamento usando vídeo, por exemplo, para mostrar como é que é. Você pode mostrar como é que é por dentro do estúdio, você pode mostrar uns álbuns como é num vídeo, faz um videozinho de 15 minutos mostrando como é os álbuns, alguma coisa assim.
e atrair a pessoa para alguma coisa. Né? E é... Deixa eu ver isso. Peraí que tinha uma outra questãozinha rapidinho aqui. Deixa eu ver. Era para ser 1 hora só, já estamos quase 2 horas conversando. Cara. Tá, beleza. É isso aí. Tamo aí. Muito bem, muito bem. Cara, fica o convite para você vir aqui, cara. Opa! Só marcar. Vamos marcar aqui. Depois eu te passo o endereço. Não sei se você tem muito contato com o Kaká e tal. Pode perguntar para ele. Legal. E vira e mexe, ele tá aqui também. Ele vem. Quando ele agora ele tá sem estúdio. Quando ele tinha estúdio, ele ficava 3 quadras aqui. Uhum. Super perto, assim. Ele já veio algumas vezes e tal. E eu converso bastante com ele, assim, com nem tanto estratégia, assim, mas o que a gente vai fazer, o que ele está fazendo, para qual caminho está indo o mercado. Às vezes eu fico triste. Mas... outra coisa que eu ia te falar, eu não posso esquecer. Grava esse nome aqui, ó. Pedro Sobral. Já ouviu falar do Sobral? Não. Cara, procura Pedro Sobral no YouTube. Ele tem um canal no YouTube onde ele só ensina tráfego no Facebook e no Google. Ele faz aulas ao vivo toda semana sobre tráfego no Facebook e no Google. Basicamente, assim, o que eu aprendi de tráfego no Facebook, eu aprendi com ele vendo as aulas dele. O que seria exatamente um tráfego no Facebook? Tráfego é gerenciar os anúncios, né? Ele ensina como gerenciar os anúncios, criar os públicos, tipo estratégias. Ele ensina um monte de coisa legal para você aplicar no Facebook. Tanto no Facebook Ads quanto no Google Ads também. Excelente. E me diz uma coisa, você tem todo mundo do marketing digital que faz tráfego no Facebook ou no Google, segue esse cara aqui porque ele é mestre. Deixa comigo que eu já vou colocar vou assinar o canal dele. E de copyright, tem alguma coisa, alguma dica assim? Cara, deixa eu ver. Onde que eu aprendi copyright? É que eu fiz tanto curso de copyright, eu já fiz vários. Quer ver? Deixa eu te falar. De copywriting, esse aqui é o cara também. É que esses caras são do marketing digital, mas dá para aplicar bastante coisa do que eles falam na fotografia também. Assim. É só adaptar. Mas, por exemplo, Natanael Oliveira, ele tem muitos vídeos no YouTube explicando sobre copywriting. Na verdade, assim, ele é mestre no copywriting, ele vende cursos de copywriting, mas ele tem muito material gratuito no YouTube também ensinando. Que já dá para dar um norte. Dá. E ele basicamente ensina copywriting para quem vende na internet, quem vende produtos e-commerce e quem vende produtos digitais. Mas o legal é que ele ensina as estruturas, né? Aquela estrutura que eu te falei, tipo, promessa, quebra de objeções, solução, CTA, todas essas estruturas ele ensina muito bem. Ele é mestre nisso. Então segue ele no YouTube também que ele é o cara. Tá. Perfeito, cara. Nossa. Deu para dar uma luz aí? Pô, que nem um flash 1:1 na cara. Boa. Cara, muito bom. De verdade. Legal. Isso aí.